Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Rei Formiga em My Hero Academia. Capítulo 1. De volta à estaca zero. Preso, não consigo respirar, não consigo me mover adequadamente. Parece que estou preso em uma cela minúscula. Não me lembro como cheguei aqui, mas certamente não me sinto em casa. Pelo menos eu me lembro do meu nome. Alexander, ou apenas Alex, se você estiver com preguiça. Eu estava andando por aí. Uma tempestade estranha aparecendo do nada não era grande coisa. Mas lembro-me de ouvir um raio e depois alguém gritando em um parque próximo. Corri até lá. A chuva ainda não tinha começado e queria ver o que estava acontecendo. Uma pessoa presa sob um monte de árvores em chamas. Eles deviam estar incrivelmente secos, caso contrário não teriam pegado fogo. Rapidamente peguei meu telefone e desmaiei antes de conseguir discar para alguém. Acho que estava tentando chamar a polícia ou algo assim antes de entrar e tentar tirá-lo de lá. Mas me lembro do cheiro distinto de carne queimada, não sei se era meu ou dele, mas nunca mais acordei. Pelo menos não lá. Eu nem sei onde estou agora. É estranho. Eu não gosto nada disso. Mas pelo menos não estou morrendo. Estou preso aqui há algum tempo e além da sensação sufocante, não há muita coisa que me incomode. Alguns podem ficar incomodados com a solidão, mas não é tão ruim para mim. Estou bastante acostumado a viver sozinho e a ter contato mínimo com outras pessoas por longos períodos de tempo. Atualmente trabalho como programador. Achei chato no começo, mas foi muito lucrativo e depois de um tempo ficou extremamente divertido. Quanto à família, eu tenho pais, mas perdi contato com eles depois de me mudar. Eles também não fizeram muito esforço para entrar em contato comigo, então eu estava quase sempre sozinho. Agora que penso nisso, talvez devesse ter feito algum esforço para manter contato com eles. Mas acho que fui muito preguiçoso ou muito desinteressado. Não é algo que eu realmente me arrependa, eles nunca foram pessoas afetuosas de qualquer maneira. Minha infância foi bastante sem brilho. Meu pai ser um viciado e minha mãe uma prostituta certamente não me ajudou a crescer. Entrei na vida de gangue muito rapidamente. Comecei a fazer pequenas coisas como entregar pacotes e vender substâncias. Decidi sair quando tinha 26 anos. Naquela época, eu já tinha visto meu quinhão de ação e decidi fazer algo com minha vida. Deixar a gangue também foi muito fácil. Eu já era amigo de todos os membros, inclusive do chefe. Ele até me ajudou a comprar um apartamento na mesma cidade. Bom cara. É claro que fiz a coisa sensata ao economizar dinheiro suficiente e desaparecer do estado. Eu não confiava neles nem um pouco. Uma coisa que você aprende nas ruas é nunca confiar nas pessoas das ruas. Eu não fazia mais parte do grupo deles, então era um estranho que conhecia segredo suficiente sobre eles para representar uma ameaça. Eu não me importo se eles realmente queriam fazer alguma coisa comigo ou não, mas eu não ia ficar lá e esperar por isso. O chefe, Vlad, me deu um apartamento apenas para poder ficar de olho em mim. Caso contrário, não consigo explicar porque ele ainda queria beber comigo a cada poucas semanas. Ainda, eu realmente não sei onde estou sendo mantido ou como estou sendo contido. Então tudo que posso fazer agora é esperar. E certamente esperei um pouco. Pareceram dias ou talvez anos. Quem sabe não é como se eu tivesse um relógio à vista. Até agora eu meio que percebi que morri. Não era exatamente um quebra-cabeça difícil de montar. Ainda estou confuso sobre este estranho purgatório em que me encontro. Depois de um tempo, senti uma forte atração vinda de uma direção. Pude ouvir alguns gritos abafados e alguns gritos de dor. Eventualmente, uma luz fraca rompeu a escuridão que era minha cela. Assim que consegui me movimentar livremente, ouvi um grito de choque, seguido de alguns gemidos. É difícil ver agora, mas forcei meus olhos a abrirem. Uma tonalidade vermelha cobriu minha visão, tentei olhar em volta. Eu conseguia distinguir vagamente as formas. Humanos, vestidos com roupas de médico. Perto de mim também havia uma mulher. Espere, eu acabei de nascer? Que porra é essa? Bem, isso pelo menos explica porque eu não conseguia ver nada lá atrás. Eu nem tinha olhos. Pelo menos não os desenvolvidos. Agora, eu já usei drogas no passado. Mas esta não é uma viagem normal, isso eu posso te dizer. Minha visão melhorou lentamente, solidificando ainda mais o fato de que isso era um pouco mais do que um sonho febril normal. A mulher que estava na mesa de operação parecia aterrorizada e enojada. Eu nem sei qual é o problema dela. Por que você está olhando para mim como aquela vadia? Isso era o que eu queria dizer. Saiu como gritos e rosnados estranhos e agudos. Eles não eram de forma alguma intimidadores. Mas pude ver seu medo e desgosto aumentarem por uma grande margem. Agora posso não ter sido o mais bonito dos homens. Mas nunca causei esse tipo de reação em uma mulher antes. Eu lentamente virei minha cabeça para olhar meu corpo. Eu podia ver meus braços longos, cobertos por um exoesqueleto, minhas garras afiadas. Espera, o que diabos eu estou olhando? Esta é certamente a minha mão. A mão de um bebê geralmente alcança os joelhos ao nascer quando ele está em pé? Certamente não está certo? Quero dizer, eles são do tamanho dos meus pés. Esta é uma pergunta que pensei que nunca me faria. Mas quando exatamente desenvolvi garras? Ah, e o exoesqueleto. E se eu realmente fiz isso? Por que os médicos não demonstram muito choque com isso? Bem, alguns parecem um pouco desanimados com a minha aparência. Alguns até me olharam com pena, mas também com muito nojo. Principalmente as enfermeiras, sim. Tenho a sensação de que esse tipo de olhar se tornará bastante comum na minha vida. Se eu fosse o médico, provavelmente diria algo como: parece que seu filho vai ser um mulherengo, hehe. Parece que minha risada foi para fora também. Mas certamente não parecia fofo. Pelo menos para eles, acho que parecia demais. A mulher falou algo em outro idioma. Monspeak talvez? Eu conheci uma garota asiática uma vez, sim. Os médicos ficaram apreensivos com o que quer que ela dissesse.
uma das enfermeiras decidiu me enrolar num cobertor, usando apenas 3 dedos e me tocando minimamente. Sério? Este lugar não é muito gentil com bebês recém-nascidos. Bem, tanto faz. Fui levado para uma enfermaria cheia de cestinhos chorões e deixado lá. Ótimo. Capítulo 2. Um homem estranho. Se você perguntasse a Vladislav, o maior líder de gangue da Flórida, quem era Alexander Moore, ele teria algumas coisas a dizer. Alexander era de longe a pessoa mais estranha que o líder da gangue já conheceu em toda a sua vida. Ele estava além de ferrado da cabeça, mas era um cara legal quando a situação chegou. Ele tinha visto Alex bater no crânio de alguém com um taco de golfe, completamente desprovido de qualquer remorso, e depois se recusar a matar um cachorro porque o achava fofo. Houve momentos em que Vlad realmente se sentiu estranho com Alex. Mas também houve momentos em que ele se sentiu imensamente grato por tê-lo ao seu lado. Certa vez, ocorreu um tiroteio entre sua gangue e outra. Ele foi encurralado e só pôde esperar por reforços enquanto esperava que a outra gangue não apressasse sua posição. Mas não havia reforço disponível. Como alguns de seus membros o traíram e ajudaram a gangue rival, espalhando informações erradas sobre sua localização. Mas adivinhe quem não foi anunciado que tal coisa estava acontecendo. Alex realmente tropeçou no tiroteio enquanto voltava da loja para casa. Ele cortou a garganta de alguém com um canivete, pegou sua arma, usou seu corpo como escudo e matou pelo menos 13 pessoas. O resto foi forçado a recuar. Enquanto isso, Alex quase não foi arranhado algumas vezes e parecia completamente bem. Mais tarde, ao beber com ele, Vlad conseguiu descobrir que Alex realmente esperava que eles voltassem para que ele pudesse terminar as coisas com eles. Ele foi o único homem que não teve escrúpulos em ser atacado por 20 gangsters fortemente armados ao mesmo tempo. Ele estava até esperando que isso acontecesse. Vlad devia sua vida a Alex, sendo salvo em muitas outras ocasiões. Qualquer tarefa que ele precisasse realizar, não importa a dificuldade, seria realizada 100% das vezes. Tudo o que ele precisava fazer era dar algum dinheiro a Alex. E bam, problema resolvido. Político local se comportando mal? Ah não, parece que ele caiu da escada e quebrou todos os membros no processo. Ele também teve uma concussão. Parece que a cabeça dele caiu num taco de golfe. Gangue tentando entrar no seu território? Ah, parece que alguém disse a todos para irem a um armazém que foi incendiado em um infeliz acidente. As portas foram trancadas depois que eles entraram por acidente também. Você entende a essência disso. Vlad podia confiar em Alexander para praticamente qualquer coisa. Vlad ficou muito triste ao saber que estava se aposentando. Sua saída do estilo de vida gangster foi uma surpresa para quase todo mundo que o conhecia remotamente. Todos pensavam que ele era um maníaco enlouquecido com sede de violência. Sua reputação era assim. Seus companheiros também o consideravam um grande companheiro. Ele era o que os membros mais jovens aspiravam ser. Em circunstâncias normais, ele teria sido silenciado. Mas Vlad considerava Alex um irmão dele. Então ele recebeu um tratamento um tanto real, até conseguindo uma casa grátis e acesso a muitos recursos. Para seu horror, Alex desapareceu completamente em algum momento. Sua casa apresentava sinais de luta, seu dinheiro havia acabado. E havia sangue em algumas paredes. Vlad rapidamente despachou todos que pôde para procurar seu querido amigo. Depois de não conseguir encontrá-lo por uma semana, ele pensou que ele estava morto. Então ele fez a coisa mais sensata possível, caçando cada pessoa que já cruzou com Alex no passado. Qualquer um que pudesse ter um motivo mais simples para odiá-lo. E torturou todos eles, executou-os e se livrou de seus corpos. Isso deixou o líder se sentindo bastante vazio e confuso. Seu amigo ainda havia partido, nenhum vestígio dele sobrou. Ninguém tinha como saber quão pouca consideração ele tinha por esse tipo de vida. Basicamente, ele foi ótimo em se encaixar e fazer sua parte. Alex apenas considerava ser gangster um passatempo casual. Ele entrava nisso de vez em quando. Mas, no geral, ele não era tão apaixonado por nada do que já fez na vida. Ele desistiu do negócio de gangues porque ficou entediado depois que sua gangue governou toda a Flórida. Ele fingiu sua própria morte com facilidade. Nunca foi do tipo que colocava seu dinheiro em bancos, então era basicamente indetectável. Ele acabou de se mudar para outro estado e viveu tranquilamente por cerca de mais um ano. Até que ele foi atingido por um raio em um dia fatídico e acabou renascendo neste lugar estranho, com Alex Beru. Ok, então aparentemente me chamei de Beru. Eu vou em frente, não que eu me importasse muito com meu nome anterior. Este mundo é realmente estranho, só estou aqui há uma semana e ainda não conheci nenhum pai. Além da mãe no nascimento, claro. Também consegui juntar algumas coisas sobre as quais eles estavam falando. Algumas palavras básicas é tudo que consigo entender por enquanto. Mas faz apenas uma semana que nasci. Tenho tempo suficiente para fazer o que quer que seja. Contanto que eles não decidam fazer um aborto muito tardio em mim. Mãe certamente parecia estar disposta a fazer algo assim naquela enfermaria. Ah, eu me sinto tão magoado. Uma existência tão sem sentido, nem mesmo meus próprios parentes me abraçam com carinho. Na verdade não, eu mal me importo com eles. Mas meu corpo é o que realmente acho legal agora. Eu não sabia que queria ter um exoesqueleto resistente no passado, mas agora não posso acreditar que já vivi sem um. Até caí do berço algumas vezes para testar sua resistência. E eu quase não senti nada. Bem, talvez um pouco tonto. Mas afinal, ainda sou um bebê. Eu nem deveria ter energia suficiente para pensar em tantas coisas complicadas. E no entanto, aqui estou, explorando a afiação das minhas garras nos lençóis no meio da noite. O som das minhas travessuras acordou toda a enfermaria rapidamente. Tentei ignorá-los tanto quanto pude. Mas você pode apostar que as enfermeiras não ficaram exatamente satisfeitas com minhas ações. Na verdade, eu nem arranhei nenhum deles, mas eles ainda olharam para mim como se eu tivesse assassinado suas famílias. Essa vida vai ser muito divertida. Capítulo 3. Órfão? Com Beru.
Já se passaram 3 meses desde o meu nascimento e as coisas estão realmente irritantes recentemente. Ok, finalmente fui transferido para um orfanato especial, pelo menos 1 ou 2 semanas após meu nascimento. Eu ainda não sabia muito sobre o mundo ao meu redor. Felizmente, aquela garota asiática com quem eu estava transando me ensinou um pouco de linguagem lunar. Eu ainda precisava aprender algumas palavras sozinho, mas algumas coisas certamente eram diferentes do que me lembro. Uma palavra que é frequentemente usada na minha presença é Kirk. Isso e uma variedade de insultos baseados principalmente na minha aparência aparentemente de inseto. Eles realmente não me machucam. Mas eu não pensei que reencarnaria em um bebê inseto. É muito bom mesmo. E sim, eu meio que percebi um pouco minha situação. Reencarnando em um novo lugar. Já vi outras pessoas com características desumanas. Uma das enfermeiras tem 3 olhos. Um dos pais que veio aqui buscar o filho está com rabo. Eu estaria começando a pensar que as mutações são normais no Japão, mas nunca ouvi falar disso no passado. Acho que é seguro presumir que não estou mais na terra que conhecia. Minha linguagem está lentamente ficando cada vez melhor. Ainda sou incapaz de falar. Acho que minhas cordas vocais funcionam de maneira um pouco diferente. Mesmo assim, acho que tenho tempo para estudar meu corpo. Eu realmente não posso fazer nada quando criança. Tipo, absolutamente nada. Pelo menos os zeladores não ficam de olho em mim. O que é bastante preocupante, pois este é o trabalho deles. Mas seja como for, é melhor para mim. Minha audição também é extremamente boa. Posso ouvir a televisão na sala do meu quarto. Mesmo com a porta fechada, posso ouvir claramente. Eles estão falando muito sobre heróis. Eu acho que eles realmente gostam daqueles no Japão. Não que isso importe muito. Embora seja um pouco estranho ouvir os cuidadores adultos torcendo enquanto os heróis salvam as pessoas na TV. Pelo menos foi o que pensei nas primeiras semanas. Aparentemente, os heróis são uma coisa neste mundo. Eles não são apenas símbolos fictícios de esperança. O que eu descreveria como muito legal. Os heróis parecem ter sua própria sociedade. Alguns são legais e outros obscuros. Pelo menos foi o que eu vi nas notícias. Eles parecem mais celebridades, alguns se tornando essencialmente anúncios ambulantes, enquanto outros heróis mais sérios são completamente ignorados pela imprensa. Somente os mais fortes conseguem algum reconhecimento, embora eu realmente não consiga lembrar os nomes de nenhum deles. Descobri que também tenho muito mais força do que um bebê deveria ter. Acho que é comparável a uma criança pequena em vez de uma criança pequena. Minhas garras também são afiadas como facas, então isso é legal. Mas eles nem são afiados o suficiente para arranhar meu exoesqueleto, então acho que vão melhorar com o tempo. Algumas características que eu realmente não sabia que tinham ao nascer. Minhas mãos têm apenas 4 dedos cada. Todos eles têm garras afiadas, então acho que isso compensa? Minhas pernas só têm 3. Eles são apenas o suficiente para eu manter o equilíbrio. Já consigo andar, embora não tenha feito isso na frente dos zeladores. Há também minhas asas. São semelhantes às asas de formiga. Posso escondê-las no meu exoesqueleto e retirá-las à vontade. Mas eles são fracos demais para me permitir voar, pelo menos por enquanto. Tenho 2 antenas longas na testa. Minha boca é um pouco pequena. Tenho mandíbulas largas e triangulares com dentes curtos e pontiagudos. Meus dentes parecem tão afiados quanto minhas garras. Posso facilmente destruir minha própria cama. E as barras de metal ao redor também são ótimas para afiar meus dentes. Eles ficam extremamente irritados toda vez que veem as barras de metal destroçadas ao redor da minha cama. A única coisa que parece superar sua raiva é o medo palpável que sentem ao ver as barras de aço em ruínas. Acho que sou meio monstro. Os adultos nem têm forças para fazer uma coisa dessas. Mas pelo que eu vi, pessoas poderosas não são exatamente raras. Ah, outra coisa que notei. Eles têm o hábito de não me alimentar muito. É mais uma reflexão tardia para eles. Brincando com eles, eu nem sinto fome. Por alguma razão, comer o aço ao redor da minha cama é melhor do que seja lá o que eles estão tentando me alimentar. Comida de bebê é nojenta. E as pessoas que inventaram isso deveriam queimar. Comer aço também parece deixar meu exoesqueleto mais forte, então não posso reclamar. Mas eu ainda deveria diminuir um pouco o tom. Eles parecem realmente não gostar que eu destrua coisas. Não que eles me tratem melhor quando eu me comporto adequadamente, então fodam-se. Se eles não me alimentarem, comerei tudo. Além de outros humanos, isso seria bastante nojento. Quer dizer, eu fiz algumas coisas questionáveis como gangster, mas o canibalismo não é exatamente algo que eu consideraria dentro da minha zona de conforto. Ainda assim, tenho a nítida sensação de que algo ruim vai acontecer. Os cuidadores parecem decididos a me matar por desnutrição. Eles não me alimentam há 2 semanas. E se eu fosse uma criança normal já estaria morto. Ou pelo menos perto de morrer, não sei muito sobre o limite de fome de uma criança. Comer aço e outros metais, portas e outras coisas parece me manter satisfeito, embora não seja muito apetitoso. Ainda assim, ultimamente, todos eles estão me olhando com ódio. Algo que me faz acreditar que eles não deveriam trabalhar como zeladores em primeiro lugar. Pelo menos as outras crianças não parecem incomodadas com a minha presença. Alguns choraram no início, mas agora estão bem. Os zeladores estão falando sobre coisas estranhas. Levar o lixo para fora é uma expressão que usei muito como gangster, mas ouvi-la do dono de um orfanato não me parece muito certa. Talvez ele esteja se referindo ao lixo real? Sim, claro. Eles estão definitivamente planejando algo bastante nefasto. Capítulo 4. Uma viagem às montanhas. Cerca de 2 meses se passaram lentamente, com o recém-nascido Beru finalmente conseguindo andar sem problemas. Nesse período, ele também não havia sido alimentado nenhuma vez pela equipe, e ele percebeu que eles provavelmente esperavam que ele já tivesse morrido. Vê-lo se movimentando pareceu incomodá-los muito. Beru sempre foi uma pessoa perspicaz.
Mesmo em sua vida passada como Alexander, ele sempre esteve ciente do que os outros estavam planejando. Mesmo com seus aparentes problemas em relação às relações humanas, ele pode ter sempre sido ruim em identificar pessoas amigáveis, mas os inimigos sempre foram fáceis de determinar para ele. Ele aprendeu todos os sinais reveladores. Ele poderia facilmente discernir um sorriso falso de um sorriso real. Nos olhos deles, ele poderia facilmente ver sua verdadeira intenção. Janela para a alma ou não, eles sempre mantiveram a verdadeira intenção escondida dentro de si. Muito poucos poderiam escondê-los adequadamente. Beru agora teve que reorganizar lentamente sua própria vida. Quando era recém-nascido, não havia nada que ele pudesse fazer contra seus cuidadores, legalmente ou, de certa forma, ele está mais familiarizado. Ele só podia ficar parado e torcer pelo melhor. Uma criança geralmente é protegida pelos pais, mas isso claramente nunca iria acontecer. Mutankirk sempre foi um assunto delicado para muitos, desde que apareceram. Algumas das mutações menos importantes foram facilmente aceitas pela população, mas a peculiaridade de Beru em toda a sua glória foi de longe uma das piores mutações que alguém poderia ter sofrido. E isso também aconteceu no nascimento, nem mesmo dando aos pais a chance de se apegarem ao filho antes que ele se tornasse o que a sociedade descreveria como um monstro horrível. Agora, os cuidadores traçavam lentamente um plano para se livrar da criança estranha. Beru os estava enervando desde que foi transferido para lá. Alguns funcionários mais velhos podem ter aceitado mais a criança mutante, mas havia muitas crianças no orfanato. As pessoas mais sensatas ficaram ocupadas durante a estada de Beru no orfanato. E aconteceu que a pior escória acabou tendo que cuidar de Beru. Com Beru. Que surpresa! Parece que eu estava completamente certo. Eles estavam planejando algo obscuro. Bem, tão sombrio quanto possível. Basicamente fui jogado nas montanhas. Realmente, um grupo legal, eles até me deixaram meu cobertor. Porém, fiz questão de lembrar de seus rostos, apenas para referência futura. Não pretendo morrer no deserto sem um bom motivo. Já consigo andar, até certo ponto. Na verdade, já estou andando por aí há um bom tempo. Essas pessoas me deixaram à noite e já é noite. Pelo menos consigo me locomover, para comida posso consumir o que quer que aconteça. Das plantas aos animais. Eu me pergunto qual é o gosto de um lobo. Bem, acho que terei que descobrir, não é? Eu podia ouvir uivos ao meu redor, já estava cercado por um bando de lobos. Não sei se eles estão com fome ou se estou apenas entrando no território deles. Mas é um pouco tarde para refletir sobre isso, não é? O primeiro a saltar em minha direção veio por trás, uma tática previsível, mas ainda assim louvável. Quando eu era uma criança de 5 meses, não consigo balançar o braço com força suficiente para matar um lobo, mas tenho confiança em outra coisa. O lobo me derrubou com seu ataque, prendendo-me no chão, colocando as patas no meu peito e cravando os dentes no meu braço, ou tentando de qualquer maneira. Quando o lobo cerrou os dentes em meu braço, eu mal conseguia sentir nada, mas podia ver sangue saindo de suas gengivas. Meu exoesqueleto já era forte ao nascer, depois de consumir um pouco de aço e ferro ficou muito mais duro. Acredito que posso absorver as propriedades daquilo que devoro. Então, eu me pergunto o que vou ganhar comendo um lobo. Abri a boca e dei uma mordida na pele do lobo. Minha boca é pequena demais para arrancar um pedaço dele de uma só vez. Mas tenho tempo, parece ser bastante teimoso em mastigar meu braço. A propósito, ainda não conseguiu muito. A segunda mordida foi melhor para mim. Mordi o pescoço do lobo, e consegui arrancar boa parte da garganta dele. Fui atacado por outros 4 lobos. Quando todos começaram a morder meus membros e torso, usei minhas garras para arrancar os olhos de um deles, enquanto mordia tantos quanto podia. De repente, uma onda anormal de raiva primitiva tomou conta de mim. Um rugido poderoso foi liberado inconscientemente da minha boca. Isso fez os lobos recuarem para a cobertura da floresta. Legal, agora posso uivar. Ainda não consigo falar. Acho que há mais nesse som do que apenas um simples uivo. Quero dizer, por que eles ficaram tão extasiados de medo quando ouviram isso? Talvez só funcione com os lobos. Quero dizer, é a linguagem deles, mais ou menos. Ok, então eu absorvo as propriedades das coisas que como. Meu cheiro melhorou bastante. Porém, não sei se adotarei características animais. E não estou disposto a começar a cheirar boots e correr em círculos. Então estarei cuidando da minha dieta. Agora tenho que encontrar um lugar para dormir, o que não é exatamente difícil. Já estou na frente de uma caverna. Alguns podem dizer que tenho muita sorte. E imediatamente encontrou abrigo. Assim que comecei a procurar, até arrastei os 2 lobos que consegui matar para me sustentar. Eu realmente não quero comer sujeira. Embora provavelmente não seja tão ruim assim. Aposto que a sujeira teria um sabor ainda melhor do que a comida do bebê no orfanato. Bem, é hora de dormir. Felizmente o chão não parece tão desconfortável devido ao meu exoesqueleto. Vou construir uma cama adequada em outra hora. Capítulo 5 Vida nas Montanhas. Com Beru. E lá estava eu, sentado no chão enquanto um urso mastigava meus braços, tentando mastigá-los sem sucesso. Alguns podem se perguntar, como exatamente uma criança de 5 meses acaba nessa situação? Bem, aquela caverna onde tentei dormir não estava tão vazia quanto pensei. Um urso decidiu me visitar em minha nova casa, pode-se dizer. Talvez não tenha ficado muito satisfeito por eu estar dormindo em sua caverna. Começou a me mastigar. Acordei do jeito que estou agora. Não tenho força suficiente para matar um urso, então vou aguentar. Hehe. Vou deixar este lugar quando ele eventualmente ficar entediado e for dormir. Enquanto isso, vou simplesmente ignorá-lo completamente. A força da mordida de um urso não é suficiente para romper minha armadura estanque. Comer aquelas barras de aço poderia ter salvado minha vida, honestamente. Acho que posso agradecer minha curiosidade por isso. Se eu não fosse idiota, não teria pensado em morder aço. A curiosidade tem seus limites, afinal, você tem que ser um tipo especial de idiota para cravar os dentes no aço de boa vontade. O que eu fiz?
e isso já salvou minha vida. Depois de algumas horas sendo um brinquedo para roer de urso, ele ficou entediado e foi dormir. Aproveitei a oportunidade para fugir como um bandido durante a noite. Eu estava leve demais para emitir qualquer som alto o suficiente para acordá-lo também. Infelizmente não pude levar meu lanche, os lobos comigo. Mas não é como se eu fosse passar fome nem nada. Há muita comida na floresta. Certamente não pretendo voltar à cidade tão cedo. Preciso pelo menos ser forte o suficiente para me proteger. Não preciso repetir minha indefesa contra meus cuidadores. Timeskip 3 meses. Bem, algumas coisas têm acontecido. Agora posso lutar com confiança contra um lobo, embora eu ainda não consiga dominá-los. Ainda sou uma criança de 8 meses. Mesmo que eu tenha uma mutação horrível e seja tão forte fisicamente quanto uma criança de 9 anos. Minhas garras são a única razão pela qual posso lutar contra qualquer coisa. Eles só ficaram mais nítidos com o passar dos meses. Eu também posso voar um pouco agora. Bem, deslize de qualquer maneira, minhas asas ainda não são fortes o suficiente para me carregar. Consegui comer alguns pássaros. Tive muita sorte e até encontrei um papagaio. Provavelmente escapou de um pet shop ou algo assim. Mas agora posso falar um pouco da língua humana. Eu realmente não consigo falar frases difíceis. Mas palavras e frases simples são bastante fáceis. Outra coisa que considero perversa, agora posso cobrir minhas garras com veneno. Naturalmente consegui encontrar uma cobra para comer, fiquei um pouco curioso sobre o sabor também. Era parecido com frango, mas agora tenho algum tipo de veneno para paralisia. Eu só testei em lobos. Bem, recentemente descobri que não sou muito talentoso em procurar comida. Depois de comer alguns cogumelos que colhi habilmente, meu veneno ficou mais forte. Não percebi a princípio, mas certamente percebi que depois de tentar paralisar um lobo, ele apenas espumava pela boca e morria. Agora, com minhas habilidades de coleta de alimentos, se eu tivesse um estômago normal já estaria morto. Mas por mim tudo bem, já que não tenho um estômago normal, especialmente porque pareço ser capaz de comer qualquer coisa. Então continuarei fortalecendo meu veneno, pelo menos por enquanto. Parece que sou capaz de controlar um pouco a intensidade disso também. Então não é tão ruim. Por enquanto comecei a viver em cima de árvores, subir em árvores grandes é divertido com minhas garras. Nem preciso aplicar muita pressão para afundá-los profundamente no tronco da árvore. Pena que ainda não consigo matar um urso tão facilmente. Quer dizer, acho que posso. Mas terei que agir novamente como um brinquedo para roer, e realmente não estou com vontade de fazer isso. Comer coisas diferentes é divertido, o que é ainda mais engraçado é descobrir que habilidade elas realmente me dão. Como quando comi um pássaro deixou minhas asas um pouco mais fortes, ou quando comi um louva-a-Deus, por curiosidade, e minhas garras ficaram mais afiadas. Também parece que não posso simplesmente continuar comendo as mesmas coisas e torcer para melhorar. Só a primeira refeição me fortalece. Então terei que verificar minhas fontes de alimento. Felizmente não falta vida selvagem numa montanha deste tamanho. Só preciso de um pouco de sorte para encontrar coisas novas. Embora seja difícil dizer quais propriedades comer frutas me dá. É um pouco estranho, na verdade. Por enquanto, também não vi nenhum outro humano, não que esteja tentando encontrá-los ou algo assim. Eles podem pensar que sou algum tipo de monstro quando me virem. Eu falando também não vai ajudar muito a acalmar ninguém. Ficarei mais forte antes de voltar para a cidade, mas conhecer outros humanos também pode ser igualmente perigoso, então terei que ter cuidado. Talvez eu esteja desenvolvendo alguns problemas de confiança, mas você pode realmente me culpar depois da façanha que aqueles canalhas fizeram comigo? Como exatamente jogar uma criança na natureza passa pela cabeça de alguém? Que tipo de boceta distorcida você tem que ser? Ainda bem que me lembro dos rostos deles. Vou tê-los gravados em minha mente até encontrá-los novamente. Não é mais sobre mim. Não acho que pessoas assim sejam seguras para serem deixadas perto de crianças. Seria muito melhor se eu as abatesse. Não creio que alguém faria grande alarido sobre isso. Bem, de volta a subir em árvores e descer planando, uma atividade que passei a gostar muito ao longo dos poucos meses que passei neste lugar. Manobrar em torno das muitas árvores desta extensa floresta enquanto desce lentamente é muito calmante. Capítulo 6. 5 anos. Timeskip 5 anos. Moro nesta montanha há 5 anos e 3 meses. Meu corpo se desenvolveu muito bem, nem sei como, mas estou tão forte fisicamente quanto já estava na minha vida passada. E eu não era fraco de forma alguma. Também cresci para 108 centímetros, 3,5 pés. Bastante grande para uma criança de 5 anos. Mas isso significa apenas que tenho permanecido saudável. Mas manter-se saudável não é tão difícil quando você não pode realmente ficar doente. Agora devo estar forte o suficiente para retornar à cidade. Embora ainda esteja um pouco hesitante. Pelo menos eu deveria ser capaz de me proteger em situações terríveis. Também não irei direto à vingança. Vou tentar voltar à sociedade, afinal viver sem identidade é difícil. Agora que posso falar, deve ser mais fácil. Inferno, as pessoas terão que me ouvir, eu não quero apenas viver em uma montanha a minha vida inteira. Quanto às minhas outras habilidades, agora posso controlar perfeitamente a intensidade do meu veneno. Também encontrei alguns reagentes que fortaleceram um pouco. Também posso voar, embora apenas por cerca de 10 minutos, é muito cansativo. Minhas garras podem facilmente derrubar árvores e deixar marcas profundas na pedra. Mal consigo sentir qualquer resistência ao usá-los e eles também não parecem ficar mais opacos. Assim poderei continuar usando-os sem me preocupar. Meu exoesqueleto ficou um pouco mais forte depois que comecei a comer ossos de outros animais. Os ursos também eram uma boa refeição.
Pode apostar que me vinguei daquele que me mastigou. A carne de urso também tem um gosto muito bom, o que eu realmente não esperava. Nunca cozinho nada, não gosto da ideia de fazer fogo, e se de alguma forma isso revelar minha localização? E comer cru também não faz mal à saúde. Então qual é o objetivo? Não há necessidade de se preocupar em cozinhar. Agora, existe o problema de realmente chegar a uma cidade. Na verdade, não sei em que direção devo seguir. Não creio que as pessoas que me trouxeram para cá tenham ido muito longe na floresta. Mas me afastei bastante do meu ponto de partida inicial. Mesmo quando estou voando, não consigo ver muita civilização. Então farei a coisa mais sensata nesta situação e apenas escolherei uma direção para correr. Eventualmente alcançarei a civilização. Mesmo que demore 1 ou 2 dias. Timeskip 2 semanas. Ok, então isso não está indo exatamente como planejado. Acho que fiz o caminho totalmente oposto da cidade com o orfanato. Mas quando percebi que já estava comprometido com isso, não adianta parar quando você está quase lá. Foi o pensamento que passou pela minha cabeça há uma semana. Mas meu sofrimento geográfico e minha inaptidão direcional finalmente me aproximaram de uma cidade. Todos saudam a capacidade de voar 1 quilômetro no céu. Graças a Deus consegui planar. Não gastei muita energia para bater as asas em direção ao chão depois daquela manobra. Mesmo assim, estou muito animado para conversar com o primeiro humano em quase 6 anos. Só preciso descobrir uma maneira de superar a má impressão inicial que minha aparência deixa nas pessoas. Deslizei em direção à cidade, então não tenho muito o que caminhar. Não vou mentir, estar tão longe das pessoas pode ter me deixado um pouco ansioso, mas tenho certeza que vou conseguir. Depois de um tempo, consegui chegar a uma estrada onde alguns carros passavam zunindo por mim enquanto eu caminhava pela lateral. Acho que alguns dos motoristas estavam acelerando ao me ver. Deve ser apenas minha ansiedade social acumulada ao longo de 6 anos de falta de interação humana. Eu costumava ser muito bom em situações sociais. Agora, estou andando na calçada, as pessoas estão me olhando de forma estranha. Mas está tudo bem, eu esperava que eles gritassem ou algo assim. Na verdade, isso é muito bom. Embora alguns estivessem realmente cautelosos comigo, me olhando e coisas assim. Ninguém tentou me perguntar se eu estava procurando meus pais ou algo assim. Acho que é difícil adivinhar que idade tenho quando não pareço humano de forma alguma. Posso ser apenas um adulto baixo. Ou minha mutação também me deixa baixinho. Já vi algumas pessoas que sofreram mutação nas ruas, algumas delas olharam para mim com pena. O que não é tão ruim quando comparado com o desgosto que alguns outros têm pela minha aparência. Embora as pessoas que me tratam normalmente seriam melhores. Isso é pedir bastante. Depois de andar um pouco sem rumo, procurando uma delegacia, consegui me deparar com alguns problemas. Sempre tive jeito para isso. Alguns adultos brandindo armas, um deles dobrava as portas de um banco com as próprias mãos. Ok, o que? As pessoas neste mundo são tão fortes? Alguém provavelmente percebeu que eles pareciam suspeitos e ligou a segurança do prédio. Um trabalho tão desleixado é um pouco engraçado de assistir. Eu deveria ser capaz de enfrentá-los. Já faz um tempo que não lutei contra um humano também. Então isso deve ser divertido. Pude ver alguns funcionários aterrorizados gritando coisas como por favor, chame um herói. Ou a polícia. Por favor, para mim. Mas eu realmente não tenho telefone. Então acho que vou ajudá-los um pouco. Isso conta como legítima defesa, eu me pergunto? Ah bem, eu rapidamente voei e bati em uma janela do telhado, entrando no banco enquanto o vidro caía comigo. Os ladrões também conseguiram abrir as portas reforçadas. Desculpe. Não tenha telefone, minha voz está realmente rouca e estranha. Parece um papagaio mutante com um tom muito mais baixo. Acho que os ladrões estão usando bloqueadores para interromper as comunicações, o que é uma jogada inteligente. De qualquer forma, muito mais inteligente do que a entrada deles. Bem, é hora de lidar com a situação. Capítulo 7. Roubo que deu errado. Com Beru, eu podia ouvir gritos e pânico ao meu redor enquanto os ladrões passavam pela porta da frente do banco. Sério, que assalto de merda. Quero dizer, esta não é realmente minha área de especialização, mas ainda participei de alguns assaltos desse tipo. Eu não estava realmente no departamento de planejamento, mas fui um dos atores principais, por assim dizer. Nosso líder de gangue organizaria um assalto a cada 4 meses em todos os Estados Unidos. Todos usávamos máscaras e tínhamos equipamentos adequados. Alguns desses caras nem se importam. Um cara está realmente usando um par de meias de verdade como capacete. Esta é realmente uma ocasião alegre. Posso finalmente dizer que conheci um dos seres mais estúpidos do mundo. Agora vem a luta. Algo em que sou realmente bom. Mesmo com armas, esses caras teriam dificuldade em fazer qualquer coisa comigo na minha vida passada, se eu tivesse o equipamento adequado de qualquer maneira. Mas agora também tenho um exoesqueleto poderoso e garras afiadas. Portanto, isso parece ser bastante injusto para eles, honestamente. O único estranho aqui é o cara que abriu uma grade de aço segura e atravessou a porta com o ombro. Então terei um pouco mais de cuidado perto dele. Um dos fantoches decidiu começar a atirar no telhado e gritou para que todos deitassem no chão. Ou tentei de qualquer maneira, eu já estava em cima dele quando ele levantou o braço. Eu realmente não posso cortar pessoas, afinal, isso não contaria como autodefesa. Mas com certeza posso vencê-los um pouco. Minha perna girou e bateu em sua cabeça com grande impulso. Eu chutei ele com o tornozelo, afinal também tenho garras nos pés. O chute pareceu derrubá-lo, ele bateu a cabeça no chão e desmaiou. Mas enquanto isso acontecia, os outros já miravam em pânico. Monstro, atire ele. Acho que esse cara deveria ser o líder. Bem, ele reagiu um pouco lentamente com suas ordens. Eu já estava atrás da próxima pessoa, embora o cano de sua arma estivesse apontado diretamente para meu peito. No momento em que vi seu dedo se movendo levemente, já agarrei sua arma e o fiz largar. Mas eu não o chutei nem nada, eu o arrastei para mais perto de mim, colocando-o entre mim e seus amigos.
E assim como minha sorte quis. Esses caras não são exatamente bons amigos, pois todos começaram a atirar em minha direção em pânico, desconsiderando completamente o fato de que eles podem ser banidos por fogo amigo e mortes em equipe. Depois de um tempo atirando em seu amigo já morto, eles finalmente se lembraram que não eram torres, na verdade tinham pés. Então 2 deles começaram a se mover atrás de mim. Tomei isso como um sinal, joguei o cadáver que fui tecnicamente forçado a usar como escudo nas pessoas à minha frente, parando temporariamente o fogo. Agora só consegui tirar uma das 2 pessoas que corriam para ir atrás de mim, vinham de lados diferentes. Optei por tirar aquela que estava se aproximando dos funcionários do banco. Eu não queria uma situação de reféns em minhas mãos, isso é sempre complicado. Eu chutei com minhas garras. Cortei um pouco ele, mas a situação já está piorando um pouco. Não quero que mais gente se envolva. O grupo era anteriormente composto por 7 membros. Agora, 2 estavam fora, um foi morto. Mas agora também estou aberto e não estou perto o suficiente de nenhum deles para uma queda rápida. E eu realmente não quero usar outro como escudo de carne. Mesmo que isso pareça realmente atraente agora. Todos formaram uma linha de fogo, inclusive aquele que tentava ficar atrás de mim. Acho que é hora de ver se a liderança deles consegue perfurar meu exoesqueleto, hein? Soiler. Não aconteceu, eles começaram a atirar em mim como maníacos. Felizmente, todos os funcionários estavam se protegendo. A única coisa que as balas fizeram foi me deixar arranhões, elas também me empurraram para trás repetidamente. A luta se transformou em eu esperar que elas ficassem sem balas para finalmente poder me aproximar delas. Se eu fosse um pouco mais pesado, as balas não me empurrariam tanto para trás, mas eu tenho 5 anos, pelo amor de Deus. Eventualmente, pude ouvir o som familiar de uma revista vazia. O tic-tac de pânico, as respirações apressadas, estava tudo lá. Chegou a minha hora de atacar. Não quero esperar que descarregam mais alguns em mim. Isso pode colocar ainda mais gente em perigo. Corri para eles com a maior velocidade que pude. Consegui cortar o peito de um deles, minhas garras cortaram seu Kevlar como se fosse manteiga. Tentei me conter um pouco, não querendo matar esse também. Embora ele morra se perder muito sangue antes que os médicos cheguem. Olhei para os outros 3, o único sem arma era o anormalmente forte, que avançou contra mim, balançando o punho como se estivesse brandindo um porrete. Seu punho ficou maior quanto mais ele parecia. Muito estranho, mas acho que sou uma formiga antropomórfica, então não posso reclamar muito. Consegui desviar para o lado, o soco dele bateu no chão e levantou muita poeira, quebrando o chão de concreto também. Ok, eu acho. Este pode realmente me machucar. Os outros 2 também revistaram freneticamente os bolsos, provavelmente para recarregar as armas. Usei uma das habilidades que adquiri ao comer cobras. Visão infravermelha, eu podia vê-los através da poeira levantada. Peguei 2 pedaços de entulho e joguei na cabeça dos únicos artilheiros que restaram. Posso ter causado uma concussão em cada um deles, mas ei, jogue jogos estúpidos e ganhe prêmios estúpidos. Agora só resta o garotão. Capítulo 8. Situação difundida. Com Beru. Depois de causar uma concussão nos 2 aspirantes a ladrões de banco, rapidamente desliguei minha visão infravermelha. Usá-lo durante o dia prejudicou um pouco minha visão. Ok, agora vou me livrar do idiota aqui. Por mais que eu não queira ter antecedentes criminais aos 5 anos de idade, eu realmente não sinto vontade de ser um saco de pancadas até que as autoridades cheguem. Na verdade, eu seria culpado por alguma coisa? Algum registro da minha existência ainda deve ser deixado no país, para que minha identidade possa certamente ser confirmada. Eu estava pensando em ir à delegacia para resolver as coisas. Eu realmente não entendo por que me desviei disso, mas acho que vou acabar na delegacia de qualquer maneira, então não importa. Então está tudo bem aí. Agora só preciso descobrir uma maneira de espancar esse cara. Ah, o que devo fazer? Acho que poderia superá-lo um pouco e ensiná-lo que força não significa muito. Quero dizer, tenho certeza de que eventualmente ficarei mais forte do que ele. Já sou anormalmente forte para uma criança. Eu nem treinei tanto, embora eu ache que viver no deserto conta como treinamento físico. Enquanto eu estava pensando em uma maneira de destruir esse tanque, ele balançou o braço algumas vezes e separou a poeira que nublava nossa visão. Ele pareceu um pouco surpreso. Acho que o líder foi um dos 2 que acabei de derrubar. Esse cara deveria ser apenas um músculo. Sempre há um nesse grupo. Ainda assim, eu não deveria subestimá-lo muito. Atrás, minha voz rouca soou de suas costas. Ele rapidamente girou e tentou me dar um soco. Mas ter apenas 1 metro de altura tem as suas vantagens. Quando eu simplesmente deslizei entre suas pernas e bati em seus tornozelos com minhas garras. A dor o levou ao chão. A partir daí a luta estava praticamente encerrada. Eu poderia terminar de várias maneiras. Mas o melhor, optei apenas por chutá-lo no chão, evitando cortá-lo muito, e chutá-lo com o machado até deixá-lo inconsciente logo em seguida. Funcionou perfeitamente. Depois disso, comecei a mastigar uma de suas armas enquanto um funcionário do banco preocupado se aproximava de mim. Vê, você está bem, senhor? Você também é um herói? A senhora estava vestida profissionalmente e muito fofa. Mesmo com meu japonês de merda, ainda posso dizer que ela está um pouco preocupada comigo. Eu daria 100% em cima dela se não corresse o risco de levá-la para a prisão por ser pedófilo. Mesmo assim, sempre achei os asiáticos fofos, morar no Japão não será tão ruim assim. Bem, não tem sido uma ótima experiência até agora, mas ei, não pode ficar pior, certo? Eu realmente deveria calar a boca antes que algo realmente dê errado. Eu, Beru, 5 anos. Eu odeio isso. Parece que estou falando através de um microfone de merda que só capta algumas palavras e distorce minha voz. Ok, talvez eu goste da parte da distorção, parece um pouco legal, mas quero poder falar corretamente em algum momento. Ela pareceu extremamente surpresa com essa afirmação. Eu realmente não a culpo. Mas os sinais estão aí. Tenho 1 metro de altura, falo frases curtas. Bem, acho que não há nenhum sinal além disso. Mas ei, eu não me importo. Eu entendo.
Você se perdeu ou algo assim? Seus pais sabem que você está aqui? Bem, ela com certeza acreditou nisso instantaneamente. Que porra é essa? Lá se vão minhas habilidades de julgamento de expressão, direto pela janela. Achei que ela nem se importaria em considerar a possibilidade de eu ser uma criança. Quer dizer, eu acabei de matar habilmente um grupo de ladrões de banco com quase nenhum esforço. E aqui está ela perguntando se eu sei onde estão meus pais. Bem, talvez crianças lutando contra vilões seja algo que aconteça muito aqui. Realmente não era algo normal. Uma criança de 5 anos lutando contra vilões perigosos e sedentos de sangue era completamente inédita. O funcionário do banco realmente esperava que tudo isso fosse um pesadelo. Todos os outros estavam com muito medo de chegar perto daquele que o salvou. Ela se aproximou do pequeno monstro esperando que fosse apenas uma pessoa legal com uma peculiaridade mutante. E ela estava completamente certa. Mas a funcionária do banco estava fazendo o possível para afastar a mente da criança da situação. Ela e todos os presentes viram uma pessoa morrer durante o conflito. E ela esperava que aquele que os ajudou não fosse prejudicado no futuro por esta experiência. Ela não achava que a criança seria tão jovem. Isso quase a aterrorizou, mas ao mesmo tempo, também explicou por que seu salvador mutante nem sequer se encolheu diante daqueles homens armados. Ele simplesmente não sabia o que eram. Sim, deve ser isso. As armas não são comuns o suficiente no Japão para que uma criança de 5 anos saiba o que são. Descobriu-se também que sua peculiaridade era incrivelmente forte. No geral, a situação foi praticamente resolvida antes mesmo de as autoridades receberem um sinal de emergência. A mulher começou a conversar um pouco com a criança estranha, que responderam apenas em frases curtas ou palavras isoladas. O medo dela pela aparência dele foi facilmente esquecido durante aquela conversa. Ela também esqueceu como ele quase arrancou o coração de um homem do peito. Mas mover-se instintivamente pode ser responsabilizado por isso. Não tanto por seu hábil desrespeito pela força do vilão peculiar no final. O funcionário do banco estava cansado demais para perceber essas coisas naquele momento. Mas a polícia que chegou achou a situação extremamente estranha. Capítulo 9. Sala de interrogatório e indignação. Com Beru. Agora, decidi ver o que a polícia está tentando fazer. Por enquanto, eles me levaram para uma sala de interrogatório. Acho que é só porque eles não sabem onde me manter antes de encontrarem qualquer vestígio da minha identidade. Tudo o que pude ajudá-los foi meu nome e o nome do orfanato. Recebi alguns olhares de pena depois de dizer isso, mas alguns deles realmente não conseguiam esconder a suspeita em seus olhos. Acho que eles não acham que nenhuma criança seria capaz de derrubar um grupo de vilões organizados. Mas, para ser honesto, já vi clubes de ensino médio mais bem organizados e coordenados do que qualquer que fosse aquela desculpa esfarrapada de assalto. Eles também não eram lutadores terrivelmente poderosos, nenhum treinamento formal e reflexos fracos. Eu me pergunto como eles procederão depois de retirarem minhas informações pessoais de seus bancos de dados. Mesmo que eu fosse um órfão descartado, os vestígios da minha presença no sistema de acolhimento de crianças permanecerão. Então não importa se os idiotas que me jogaram na montanha tentaram ou não apagar seus rastros. Ainda assim, por que esses policiais incompetentes estão demorando tanto? Estou sentado aqui há pelo menos 2 horas. Não sei como funciona o sistema legal neste mundo, mas isto é um pouco demais. Manter uma criança de 5 anos numa sala de interrogatório sem uma boa razão. Bem, acho que uma pessoa morreu, outra também ficou gravemente ferida quando testei minhas garras contra o Kevlar. Os outros estavam apenas com vários ferimentos leves. E algumas concussões, claro, só espero não ter causado nenhum dano cerebral ao idiota. Isso seria difícil de explicar em tribunal. Espere, por que eles levariam uma criança ao tribunal? Acho que minha mente se pergunta por lugares estúpidos quando está entediada. Estar sozinho há quase 6 anos também me acostumou a monologar muito. Deus, espero não me tornar um criminoso monólogo de merda, preciso evitar isso. Além disso, já tive meu quinhão de ação em minha vida passada. Não preciso me tornar um gangster novamente. A polícia tem certeza de que está demorando muito, quase me dá vontade de simplesmente passar pela porta e ir embora. Eles não me restringiram, então isso é pelo menos um bom sinal. Finalmente a porta se abriu. O oficial parecia envergonhado. Provavelmente confirmaram minha identidade. Precisam salvar a situação, nem me levaram ao médico para ver se tenho alguma bala enfiada. Eu sei que não, mas eles certamente estragaram tudo regiamente. Tratar uma criança como se ela fosse um suspeito é muito retardado da parte deles. Mesmo que não tivessem como confirmar minha idade, a bancária me atestou, ela até chorou quando me colocaram no banco de trás do carro. Os outros funcionários a consolaram no final. Ainda assim, que garota legal, material 10 para a esposa, se assim posso dizer. Pena que a diferença de idade pode ser um desestímulo para a lei. Mesmo que eu não conheça o sistema deste mundo, duvido que os pedófilos sejam subitamente legais. Ou foda-se, talvez sejam. Quem sou eu para julgar? De volta ao cara da lei, cara de merda. Pude ver os policiais tropeçando em suas palavras enquanto ele tentava me perguntar coisas. Vê, você está se sentindo bem, filho? Uau, adotando instantaneamente um tom paternal e calmante para encobrir sua merda. Tão policial. Não duvido que o fato de terem me tratado como suspeito ficará de fora de todas as denúncias possíveis. A lei funciona assim em todos os lugares, não importa em que mundo ou país. Minha voz saiu um pouco alta demais, pois o policial pareceu recuar um pouco. Talvez ele estivesse ansioso ou algo assim. Ainda assim, sua atuação é um pouco estranha. Meu instinto está me dizendo para não confiar em uma palavra que sai de sua boca daqui em diante. E meu instinto raramente está errado.
Seu instinto muitas vezes está errado. De alguma forma, desta vez ele não estava tão errado. O policial certamente estava escondendo alguma coisa. Mas não era algo malicioso, era apenas um sentimento de pavor, um arrependimento por ter ofendido a criança que estava na sua frente. Ele estava tentando ao máximo não demonstrar incerteza à criança perdida que aconteceu em um assalto. A mesma criança que foi baleada por um minuto inteiro e continuou lutando contra os vilões sem hesitação alguma. Mesmo que as balas não tenham conseguido perfurar o poderoso exoesqueleto do menino, elas ainda deveriam ter machucado a criança. Apenas a força contundente deles o empurrava repetidamente. A estação inteira viu a filmagem neste momento, e um dos policiais que responderam sentiu-se tão mal que pediu licença. O policial que entrou na sala de interrogatório de Beru estava lá apenas para acalmar o menino supostamente em pânico e levá-lo ao hospital. Ele não esperava que o menino estivesse completamente calmo, mas novamente talvez a criança simplesmente não entendesse que estava enfrentando algum tipo de problema. Pelos registros que viu, essa criança desapareceu alguns meses após seu nascimento, algo que foi minuciosamente investigado. Os responsáveis por isso foram todos encarcerados. Eles tentaram encobrir seus próprios rastros, mas suas tentativas apenas lhes deram mais algumas acusações em seus nomes. Eles foram condenados à prisão perpétua e difamados pela comunidade mutante peculiar, bem como por todos os outros cidadãos do Japão. A polícia fez tudo o que pôde para encontrar a criança, mas Beru tinha se afastado muito de onde tinha parado, por isso seus esforços foram todos em vão. Eles pensaram que ele estava morto por muito tempo. Seu nome já estava praticamente esquecido quando as pessoas encontraram outra coisa para se indignar. Agora a polícia poderia finalmente encerrar o caso com um final feliz, embora as circunstâncias de sua sobrevivência fossem completamente desconhecidas. Capítulo 10. Diagnóstico e repórter. A polícia imediatamente levou o pequeno Beru ao hospital mais próximo que encontrou, e também anunciou imediatamente sua descoberta às pessoas que cuidaram do caso de sua pessoa desaparecida. Eles rondaram o caso mais uma vez, tentando descobrir os detalhes do que realmente havia acontecido. Ainda não havia chegado a hora de perguntar a Beru sobre isso, pois eles estavam com medo de qualquer trauma que o incidente pudesse trazer. Por enquanto, eles tinham os resultados dos exames médicos. Foi surpreendente, mas trágico. O chefe de polícia olhava os resultados com uma expressão sombria. Parecia que a peculiaridade dessa criança alterava completamente qualquer coisa que pudesse ser considerada humana. Eles descobriram que seu corpo tinha regeneração rápida, reflexos desumanos e força não natural para sua idade. As agulhas que eles deveriam usar para tirar seu sangue não conseguiam nem perfurar sua carne. Ele era assustadoramente durável. Os médicos foram forçados a usar seringas mais poderosas, do tipo que normalmente usam em adultos com peculiaridades fortalecedoras. Beru foi cooperativo o tempo todo, não falando muito e apenas permitindo que as pessoas ao seu redor fizessem seu trabalho. Então chegou a hora de testar a afiação de suas garras. Foi estranho, as pessoas no local descreveram como assustador ver uma criança pequena rasgando aço e ferro como se eles nem estivessem lá. Depois de refletir um pouco, o chefe de polícia decidiu tornar público o que sabiam. Este também foi um caso público quando começou. Alguns dos detalhes sangrentos foram deixados de fora, mas a força da peculiaridade da criança foi um grande estímulo para a mídia. Imediatamente se tornou viral. O fato de uma criança ter de alguma forma sobrevivido sozinha em uma floresta chocou a todos, até que a polícia detalhou a força da peculiaridade da criança. Alguns trechos das imagens dentro do banco vazaram para o público, especificamente os momentos em que ele foi baleado por um pelotão de fuzilamento e quase não reagiu. Houve também aqueles em que ele derrubou os ladrões de maneiras menos letais. A cena foi descrita como gráfica por motivos inesperados, já que a única pessoa que tirou sangue naquela briga foi a criança. A opinião pública em relação à polícia aumentou devido a estes acontecimentos. Embora alguns detratores ainda existissem, algumas pessoas disseram que a abominação será um grande vilão quando crescer. O chefe de polícia os descreveria como xingadores infantis. Mas o grupo de pessoas que não gostava da criança apenas por causa de sua aparência só parecia aumentar com o passar do tempo. Depois veio o repórter. Um evento que foi catastrófico e proporcionou uma boa visão da mente da criança. Com Beru, muita merda pode acontecer em poucas semanas. Em primeiro lugar, não posso realmente resolver o problema com as pessoas que me jogaram naquela montanha. A polícia garantiu que eles não sairiam das celas da prisão nesta vida. Fazer um exame físico foi ok. Pude olhar para algumas enfermeiras bonitas. Os médicos estavam fazendo o possível para serem gentis com isso também. Embora eu pudesse dizer que nem todos estavam confortáveis com a minha presença. Como aquela enfermeira me olhando carrancuda do outro lado do corredor. Uma boa frase para esta situação seria: estou ciente do efeito que tenho sobre as mulheres. Mas eu realmente não consigo fazer frases completas, então essa piada tem que ficar sem ser dita por muito tempo. Bem, tenho certeza que terei a chance de dizer isso no futuro. Pois é, agora tenho que lidar com essa boceta pomposa. Ele entrou pela porta da frente segurando uma pequena prancheta e um microfone, seguido por um cinegrafista com algum equipamento. O que? Eles acham que sou algum tipo de atração turística? Eu realmente quero reorganizar seus rostos com minhas garras agora. Mas agora sou um cidadão limpo e decente, e juro por Deus que vou enviar esse mic. Ok, acalme-se.
Ele está apenas apontando para você, não é grande coisa. Talvez os últimos dias tão agitados tenham me deixado um pouco nervoso. Beru. Bom dia, sou Iamura Yu, repórter da asterisco 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 sim, não me importo. Eu apenas acenei para ele um pouco, realmente esperando que ele entendesse a dica e me deixasse em paz para relaxar. Eu só quero te fazer algumas perguntas, não vai demorar muito. Ele continuou, eu olhei para ele como se ele fosse um idiota, mas tais emoções eram difíceis de discernir em olhos esbugalhados. Então ele obviamente não sabia dizer. Primeiro, como exatamente você sobreviveu na montanha? Indo direto ao assunto, hein? A polícia provavelmente não sabe dessa merda que está me questionando. Eles têm evitado esse assunto como uma praga. Acho que eles queriam fazer uma análise psicológica antes de começarem assim. Aí vem esse cara, provavelmente nunca ouviu falar da palavra sutil. Mas ainda assim decidi responder. Acho que vou tentar assustá-lo um pouco. Meus dentes fortes. Rasgue através da carne. Osso, fácil sim. Eu realmente odeio não ser capaz de falar direito. E eu acertei em cheio com aquele susto. Ele ficou branco quase instantaneamente, até mesmo dando um passo para trás. O cinegrafista ficou um pouco assustado, mas mesmo assim continuou fazendo seu trabalho. O entrevistador realmente não se recuperou. Me despedindo rapidamente e indo embora em seguida, as enfermeiras também pareceram um pouco relutantes em me abordar pelo resto da semana. Como eu deveria saber que estava no ar ao vivo? E que eu fiz com que muitas pessoas sentissem nojo e tristeza por mim? Eu descobri 1 ou 2 dias depois. Então está tudo bem. Agora eu realmente queria ter uma voz infantil normal. Talvez não soasse tão assustador. Ou talvez tivesse sido muito pior. Bem, você não pode vencer todos eles, ou qualquer um deles. Capítulo 11. O novo começo? Com Beru. Então, acho que assustar as pessoas tem consequências? Agora todo mundo parece pensar que tenho algum problema psicológico. Mas o psiquiatra encarregado de fazer meu perfil não encontrou nada de estranho. Então acho que estou completamente saudável. Sim. A polícia realmente não gostou do fato de um repórter ter aparecido sobre uma criança que acabava de retornar à civilização normal. Então tivemos que mudar de hospital. Não que eu me importasse nem nada. As enfermeiras de lá já haviam terminado comigo. Pelo menos este novo hospital tem uma senhora simpática. Ela é uma mulher magra na casa dos 30. Ela também tem cabelos verdes de comprimento médio e um rosto muito fofo. Pena que ela tem um anel no dedo. Ah, se eu fosse alguns anos mais velho, amaldiçoou esta minha vida. Agora. Acabei de dizer que ela tem um anel com ela. Mas isso raramente me impedia quando eu estava ausente na minha vida passada. Pegar mulheres casadas em bares não era tão difícil. Normalmente as pessoas que têm casamentos felizes não passam o tempo sozinhas em bares bebendo. Então não foi tão nojento da minha parte. Sim, e ei, tire sua mente da sarjeta. Fui muitas coisas, mas nunca um predador. Prefiro muito mais que mulheres de fala mansa durmam comigo do que forçá-las. Então, ainda tenho algumas coisas em que pensar. A maior parte do meu tempo é gasto assistindo desenhos animados e tentando desenhar. Bem, eu falho miseravelmente porque minhas mãos não são exatamente feitas para trabalhos complicados. É difícil ser um artista quando seus braços são armas mortais, mas não vou deixar que isso me impeça. Decidi que me tornarei o melhor artista insectoide que existe, mesmo sendo o único. Afinal, ainda preciso de um objetivo. Não quero vagar sem rumo como fiz em minha vida passada. Me deixar levar e fazer tudo o que me foi pedido. Não me arrependo de ter matado pessoas ou de machucá-las. Lamento não ter feito muita coisa por minha própria vontade. A única vez que fiz algo assim foi quando fugi da vida de gangue. Tornar-se artista é meio que uma piada. Tenho certeza que perderei todo o interesse pela arte em menos de 2 semanas. Mas ainda preciso encontrar algo. Ai meu Deus! Acabei de perceber que estou tendo uma crise existencial aos 5 anos. Bem, acho que aos 6 anos. Meu aniversário é daqui a um mês, então é a mesma coisa. Agora que penso nisso. Na verdade, nunca comemorei um aniversário. Bem, houve um tempo em que meu chefe, Vladislav, decidiu dar uma grande festa para mim. Foi no meu último ano de trabalho com ele. Mas achei que era mais uma formalidade do que qualquer coisa. Agora que penso nisso, Vlad estava realmente interessado em manter as aparências. Ele sempre me pedia para jogar sinuca ou jogar boliche com ele. Acho que ele queria ter um guarda-costas por perto ou algo assim. Bem, vou parar de pensar no passado. Não há razão para continuar pensando nisso. O crime é chato de qualquer maneira. A maioria das pessoas diz que faz isso por causa da liberdade, mas isso não existe. Você faz algo ruim e toda a força policial estará atrás de você nos próximos anos. Agora, ainda tenho alguns princípios da minha vida passada. Como não ser um informante? Porque os informantes não levam pontos. Eles prendem os pés em baldes de cimento e são jogados no oceano. Eu sei porque já fiz isso antes. Bem, não a parte de delatar. Pelo que entendi, a polícia está planejando me transferir para um orfanato muito mais seguro. Eles até planejam ficar de olho em mim. Mas isso provavelmente durará apenas 1 ou 2 anos. Até que o público perca o interesse em mim e a polícia não ganhe mais nada me ajudando. Geralmente é assim que essa música funciona. Bem, talvez as autoridades japonesas sejam um pouco diferentes, então não sei. Mas os da América com certeza são assim. Basicamente, aprendi a dizer o quão boa é uma força policial. Por exemplo, se eles acham que falar com repórteres e jornalistas é uma tarefa árdua, então podem ser bons. Se pretendem expor o seu manifesto ao maior público, então podem querer tornar-se políticos e, portanto, ser uma escória. Minha lógica é sólida. Agora estou ficando cansado de me elogiar. Então vou conversar com aquela gentil senhora Inco. Ser criança significa receber elogios por praticamente qualquer coisa, e isso é muito bom para o meu ego. A enfermeira de cabelos verdes se aproximou de mim com um sorriso doce no rosto. Como você está se sentindo hoje, pequeno Beru? Esta é a única situação em que aceitarei uma mulher me chamar de pequeno. Bom,
Como você? Estou começando a gostar de falar assim. Significa que tenho uma desculpa para não falar muito e apenas ouvir. Oh, estou indo muito bem. Que gentileza sua perguntar. Você é o garoto mais legal que existe. Oh, senhor, esta mulher é a única disposta a realmente me abraçar. É uma sensação agradável, mas não de uma forma estranha. Afinal, sou muito jovem para saber o que são os hormônios. Acho que ela tem um charme maternal e um grande coração. Ela estaria mexendo no meu cabelo se eu tivesse. Ela acabou esfregando minha testa e fazendo minhas antenas balançarem. Você é tão fofo. Ela disse, emocionada enquanto olhava em meus grandes olhos. Bem, isso é algo que não ouço com tanta frequência ultimamente. Eu acho que todas as pessoas têm seus próprios gostos. Mesmo assim, é por isso que gosto dessa senhora. Ela nem se importa com os olhares estranhos que seus colegas de trabalho lhe lançam. Ela está apenas fazendo o possível para animar uma criança infeliz. E mesmo sendo agora um jovem adulto, é bom ver que alguém realmente se preocupa com você. Afinal, ela não tem nenhum motivo real para fazer isso. Já vi que o trabalho do enfermeiro não é deixar o paciente feliz. Quer dizer, eu não esperava que eles me fizessem sentir nas nuvens. Mas pelo menos não me fizessem sentir um lixo. Essa mulher eleva um pouco a fasquia. Pena que terei que sair deste hospital de merda em breve. Capítulo 12. Um lar para o coração com Berubem então. Parece que o orfanato para onde me mudei é muito bom. Há muitas crianças mais velhas aqui também. Porém, não há muitas garotas, o que me deixa triste. Mas as pessoas aqui são legais. Essa senhora que cuida do orfanato também não parece se importar muito com minha aparência externa. Então esse é certamente um aspecto legal. Também recebi um telefone especial. Um que eu possa usar com minhas garras. Isso torna as coisas um pouco mais fáceis. Acho que a tecnologia é bastante avançada neste mundo. Ultimamente tenho tentado assistir mais televisão. Está cheio de heróis e eu era um grande fã da Marvel. Ainda acho que o fato de heroes serem reais neste mundo é bastante inspirador. Embora a ideia de um herói pareça extremamente idealista. Há algum sentimento de segurança em saber que alguém poderoso tem a tarefa de protegê-lo. Mas isso não é exatamente uma coisa boa. Muitas pessoas com habilidades poderosas não são heróis, também não são vilões. Eles vivem vidas normais com algumas vantagens extras de serem olhados com admiração de vez em quando. Bem, digamos apenas que não acho uma boa ideia fazer as pessoas confiarem tanto em heróis. Pelo menos foi isso que entendi pelo tempo limitado que passei nesta estranha sociedade baseada em Kirk. A maior parte das informações que tenho vem de observações casuais e de ouvir as pessoas falarem ao meu redor. Minha audição aprimorada me torna um bisbilhoteiro perfeito. Mas alguns aspectos ainda são estranhos. Como escolas inteiras dedicadas a ensinar crianças reais a combater o crime. Bem, eu entrei em uma vida muito perigosa quando era muito jovem, mas ainda assim não toleraria que outros fizessem isso. Mas parece que a maioria das pessoas realmente quer ser heróis de qualquer maneira. Assim como todo mundo quis ser ator ou astronauta em algum momento de suas vidas. Acontece que essa coisa de herói é realmente alcançável devido à existência dessas escolas. Bem, ser ator ou astronauta também é possível, mas nem todo mundo está disposto a se esforçar tanto nisso. Pelo que entendi, muito do que você precisa é de um físico decente e uma peculiaridade poderosa. E bom, você é um herói em treinamento agora. É estranho o quanto eles idolatram esses heróis. Mas acho que alguns deles parecem bastante genuínos. Tem um cara grande chamado All Might, ele parece ser bem jovem, por volta dos 30 anos, eu acho, ele está provocando uma grande tempestade. E sim, 30 anos ainda é jovem, certamente não estou dizendo isso porque eu também tenho cerca de 30 anos. Bem, posso estar preso no corpo de uma criança, mas ainda sou um homem de coração. Eu também estudo mais conteúdo com classificação adulta. Parece que muitos fetiches apareceram junto com essas Kirks. Não que eu me importe, mas só posso imaginar a empolgação de alguns grupos de pessoas furris, se pudessem ver um pouco dessa merda. Beru, vamos brincar, gritou uma criança. Eu estava na minha cama, obviamente peguei o beliche de cima. Olhei para ele. Char, não há necessidade de ser mal com as crianças. Também não tenho nada melhor para fazer do que passar um tempo com eles. Esse garoto, Soma, é algo bastante amigável. Bem, ele tem sido legal desde o primeiro dia, eu diria que foi criado muito bem, mesmo sem pais. Embora nem todos no orfanato pareçam tão amigáveis. Soma é um pouco complicado de vez em quando. Já vi algumas das crianças mais velhas dando ordens nele com bastante frequência. Mas não vou me intrometer muito. Contanto que eles não sejam violentos um com o outro, eu não me importo. Posso ter 6 anos, mas tenho certeza de que consigo derrubar a maioria dos adultos. Pelo menos se eles não tiverem alguma habilidade de merda avassaladora, como a minha. Soma e eu acabamos indo para o parquinho. Eu apenas o observei balançando nas barras de metal enquanto praticava meu voo. Veja bem, eu realmente não quero ficar no chão o tempo todo. Embora minhas pernas sejam fortes, ainda sou preguiçoso. Quero poder ficar deitado no ar e simplesmente bater minhas asas. Mas parece que ainda preciso de mais força nas minhas asas. Até que ouvi um grito debaixo de mim. Beru, você pode dar uma cambalhota. Soma está realmente me fazendo trabalhar, né? Bem, por que não? Comecei a dar saltos de verão no ar e eu pude ouvir o pirralho suspirar de admiração. Mas nem é grande coisa. Acho que as crianças ficam impressionadas facilmente. No fim, caí em um poste que estava batendo no topo do escorregador. Era basicamente o ponto mais alto do playground. Eu estava me equilibrando em uma perna e ficando ali. Isso não é realmente difícil, especialmente depois de passar 5 anos fazendo equilíbrios em 3 ramos. Oh, a pequena aberração está se exibindo. Bem, existem as crianças rudes.
Soma parece ter se escondido atrás do escorregador. Eu acho que esses 3 são os valentões do orfanato? Eles obviamente se movem como 3 pessoas. Uma pessoa com uma peculiaridade decentemente poderosa sempre será o líder desse grupo de idiotas. SH. Minha voz distorcida pareceu assustá-lo um pouco. Acho que esse garoto não viu o noticiário daquela época. Ele não teria tanta coragem se visse. Ah, é mesmo? E o que você vai fazer, garoto? Nossa, que idiota arrogante. Mas ele ainda é uma criança. Não vou cortá-lo por causa de sua atitude agressiva. Embora ele não esteja me agradando, isso é certo. O que você está olhando, hein? Malditos bugês, você assustou todas as garotas do orfanato. Sim, ele com certeza quer morrer. Ainda assim, acho que lutar contra uma criança está muito abaixo de mim. Então farei minha resposta habitual. Eu pulei para um lugar perto dele. Foda-se, puta, e assim ele me atacou. Funciona sempre. Ele começou a balançar os punhos, transformando-os em bolas pontiagudas. Eu acho que essa é a peculiaridade dele? Ah bem, eu simplesmente dava um passo fora do alcance dele toda vez que ele chegava perto demais. Ele é um pouco jovem demais para entender o conceito de alcance e envergadura. Ele estava cansado depois de 1 ou 2 minutos. Acho que usar sua peculiaridade o cansou. Os outros 2 hesitaram no início, mas também se juntaram em algum momento. Mas se é uma criança ou 3, não importa nem um pouco. Eles estavam todos no chão no final. Boa malhação. Faz um tempo que não danço assim. Pude ver Soma com uma expressão de surpresa no rosto, além de um sorriso bobo e animado. Realmente que pirralho de merda. Capítulo 13. Adoção. Com Beru. Já se passaram 2 anos desde que cheguei a este orfanato. E devo dizer que é um lugar e tanto. Os valentões não estão realmente incomodando a mim e ao meu laque oficial, Soma. Eu realmente gostei desse garoto. Ele também conseguiu desenvolver coragem depois de um tempo. Acho que minha grandiosidade pode passar para os outros também, né? Bem, eu já tenho 8 anos. O tempo parece passar tão devagar que é quase um milagre. Posso desfrutar da sensação agradável de não me preocupar com impostos. Não como nunca. Não aconteceu muita coisa comigo, mas fiquei muito mais forte e um pouco mais alto. Tenho cerca de 1,3 metros agora. E acho que poderia enfrentar aquele ladrão idiota de merda contando apenas com a força bruta agora. E isso pode não parecer muito, mas o que realmente melhorou muito além das minhas expectativas foi a minha velocidade. Parece que sou capaz de acelerar a velocidades incríveis. Tenho certeza que posso chegar a cerca de 70 km por hora se realmente me forçar, fazendo-me bater o recorde de Usain Bolt por pelo menos 20 pontos. Embora a concorrência pareça bastante injusta neste caso, porque também sou um verdadeiro mutante. Então sim, mas minha velocidade no ar é apenas metade disso, o que ainda é bom. Pelo menos posso voar sem problemas, manobrabilidade e tudo mais. 35 km por hora ainda é uma velocidade decente. Também não me canso mais enquanto bato as asas. Posso continuar assim por pelo menos 3 horas. Muito progresso em apenas 2 anos. Na verdade não. Não ganhei nenhuma habilidade especial, só comia comida normal, frutas e vegetais. Talvez eu tenha que me esgueirar até uma cordilheira e procurar coisas novas para comer, como tigres, ou vá para o mar e procure tubarões. Não é como se animais normais pudessem me machucar de qualquer maneira. Posso facilmente devorar um urso agora. Bem, não literalmente, mas posso matá-lo rapidamente. Agora, isso é tudo com o que está acontecendo. Bem, há algo mais também. Soma também despertou sua peculiaridade, um pouco mais tarde do que a maioria, mas parece ser uma espécie de fator de regeneração. Não tenho certeza, não estava ouvindo. Ele está grudado em mim como uma pulga, mas pelo menos é legal. As outras crianças não gostam muito de falar comigo. E eu descobri que eventualmente há mais meninas neste orfanato, mas minha aparência as assustou, fazendo-as passar mais tempo em seus quartos. Acho que aquele valentão de merda aleatório não estava brincando. Mas eu realmente não me importo com o que alguns pirralhos arrogantes pensam de mim. Beru. Deu uma cambalhota. Além disso, não é como se eu não tivesse um amigo. Esse malandro pensa que sou algum palhaço de circo? Bem, você conhece o ditado. A vida é um circo. E eu sou o palhaço. Mas ver esse garoto inocente sorrir não é uma recompensa tão ruim por algumas voltas no ar. Eles também me ajudam a treinar minha mobilidade no ar. Então por que não? Dei algumas voltas enquanto voava, minhas asas fazendo um leve zumbido toda vez que batiam. E eles batiam as asas rapidamente, rápido demais para que os olhos do pequeno Soma os acompanhassem. Mais uma vez pousei no meu lugar habitual, o ponto mais alto do playground, o poste majestoso no topo do escorregador. Realmente me faz sentir gracioso. Ter uma criança me animando também não é tão ruim assim. Hoje vem uma pessoa para adotar algumas crianças. Acho que são um pouco importantes porque ouvi a chefe falar sobre aquela visita com os outros funcionários com bastante frequência. Mas isso realmente não importa para mim, ninguém escolherá um inseto como filho. E também não quero nem pensar em chamar alguém de papai. Se movendo. Acho que posso ver um carro se aproximando do orfanato, o que não é incomum. Mas esta é uma estranha van preta que me lembra o carro em que eu costumava descartar os corpos. Parece estranho. Deve ser meu instinto. Eu vi um homem descer. Ele usava um terno elegante e tinha cabelo preto curto. Ele parecia estar em boa forma. Seu corpo parecia cheio de músculos. Eles não eram perceptíveis através de seu traje, mas posso dizer. Acho que ele parece importante. Talvez seja ele quem está adotando. Ele tem uma vibração estranha. Eu realmente não confiaria nele perto de crianças. Mas esses são apenas os meus anos vendo pessoas duvidosas falando. Talvez ele não seja tão ruim assim. Ou talvez não. Os palestrantes anunciaram sua chegada a todo o orfanato assim que ele pisou em direção ao portão da frente. Soma parecia bastante animado ao saber que o homem que procurava um filho adotivo havia chegado. Todos devemos nos reunir na mesma sala e formar uma fila, permitindo que o futuro pai dê uma boa olhada em todos nós.
Pelo menos neste caso. Todos nós recebemos instruções especiais. Tudo parece muito sombrio. Eu não gosto disso. Assim que entrei na sala, já comecei a olhar pelas janelas e a julgar a força com que devo voar até elas para avançar. Mas não posso deixar meu lackey aqui sozinho. Isso seria um pouco chato da minha parte. O homem entrou com um sorriso no rosto com o dono a reboque. Quando ele começou a fazer perguntas sobre cada um de nós, ele parecia especialmente interessado em nossas peculiaridades. Mas isso não é realmente incomum nos dias de hoje. Todo mundo quer ser um herói e todo pai quer que seus filhos se tornem heróis. Então você chega a um ponto em que todos os pais desejam que seus filhos tenham peculiaridades poderosas. Uma faceta de merda desta sociedade com a qual ainda não me acostumei. Mesmo assim, ele parece estar adotando várias crianças ao mesmo tempo. Isso é muito estranho, mas ele também está escolhendo aqueles com melhores peculiaridades. Como Valentão, que já deveria ter cerca de 10 ou 11 anos. Ele também pareceu bastante surpreso e animado por ter sido escolhido. Ele ainda é uma criança, afinal foram ensinados a pensar que isso é bom. Mas eu realmente não gosto do jeito que ele olha para algumas crianças. Capítulo 14. Exemplo? Com Beru observei enquanto ele escolhia mais algumas crianças, eventualmente chegando a Soma. E qual é a peculiaridade desse homenzinho? Ele tentou parecer amigável, mas tudo o que perguntava eram peculiaridades. Ele não demonstrou interesse em mais nada. Sua peculiaridade é um fator de regeneração decentemente poderoso. Não foi testado extensivamente, mas os médicos disseram que é afetado por sua resistência. A velha senhora que administrava o orfanato não hesitou em contar a esse homem tudo sobre as peculiaridades das crianças. Vou adotar este também. Ele disse com um sorriso obviamente falso. Este homem não é um bom ator. Isto quase parece um leilão para o qual também estou em exposição. E se esse homem está procurando peculiaridades, por qualquer motivo, provavelmente me escolherá também. Ou não. Ele passou por mim depois de uma olhada. Acho que ele não está muito interessado em peculiaridades mutantes. Mas Soma, o garotinho bateu o pé. Ei, se eu for, Beru também vem. Bom trabalho. Estar envolvido nisso pode não me fazer sentir bem. Eu não me sentiria bem em deixar algumas crianças entrarem em uma van tão modesta. Especialmente porque eu gostei um pouco desse pirralho Soma. O homem voltou para Soma. Olhou para ele, mas não da mesma forma que um adulto olha para as crianças. Ele não se agachou para ficar no nível dos olhos dele. Ele apenas olhou friamente para o garoto. Juro por Deus que se ele levantar a mão vou cortar seu pau e fazê-lo comê-lo. Beru, filho, está ao seu lado? Ele definitivamente estava prestes a dizer bug. E eu definitivamente estava prestes a arrancar seus olhos. Sim. Ele é meu amigo. O homem tinha uma expressão fria nos olhos. Mas Soma e o resto das crianças estavam demasiado envolvidos nesta situação para repararem em tais coisas. Embora eu pudesse ver meu amiguinho ficando um pouco desconfortável. Como eu disse, este homem parece não saber falar com crianças. Ele provavelmente é apenas uma espécie de recrutador. A escravidão infantil é uma coisa neste país? Acho que estou prestes a descobrir. Bom, então vou levá-lo também. Ele disse enquanto olhava para o antigo gerente. Ela apenas olhou um pouco para ele e assentiu. Acho que não importa muito. A mídia já perdeu o interesse na minha história há alguns meses. O público praticamente se esqueceu de mim. A polícia também não está me vigiando. De qualquer forma, eles só fizeram isso por alguns meses. Provavelmente para manter as aparências. Ele continuou passando para as próximas crianças, adotando mais algumas com uma variedade de peculiaridades. No total, ele adotou 7 filhos. Bem, 8 comigo, mas hesitaria em me chamar de criança. Fomos todos conduzidos ao carro dele, quando ele nos disse para entrarmos no banco de trás. A maioria das crianças estava demasiado entusiasmada com a ideia de serem adoptadas para se sentirem estranhas por estarem apertadas numa carrinha preta. Fomos levados para um armazém na zona sul da cidade. Fiz questão de observar sua localização. Ele abriu a porta e apenas disse: sair. Todos nós o ouvimos. No meio do passeio silencioso, algumas crianças começaram a perceber que isso era um pouco estranho. Alguns começaram a sentir medo. Senhor? Posso voltar, por favor? Eu não quero. Ela parou de falar quando ele olhou para ela. Seriamente. Ele está olhando para uma criança como eu olhava para as pessoas que matei naquela época. Isso é loucura. Entre. Ele disse, ignorando completamente a menina trêmula. Eu simplesmente dei um tapinha nas costas dela. Ela se assustou com isso. Mas ela conseguiu conter as lágrimas e apenas sussurrou um pequeno: obrigada, eu teria matado esse bruto aqui mesmo, mas não quero fazer algo assim na frente de crianças. Embora, se as coisas derem errado, vou apenas dizer-lhes para fecharem os olhos. Entramos todos ouvindo a pessoa que nos adotou. Havia mais 2 pessoas lá dentro. Um deles era alto, magro e com longos cabelos ruivos. Ele estava vestindo roupas tradicionais, na cintura havia uma katana embainhada. Sim, este é o Japão, certo? Enquanto o outro era gordo e careca, parecendo um porco sem pelos. Ele estava constantemente enchendo o rosto, quase como se sua vida dependesse disso. Você escolheu os certos? O ruivo perguntou. Mas então ele olhou para mim. Eu acho que não. Um garoto pensou que poderia me ordenar a adotar outra pessoa. Só peguei esse aqui para dar o exemplo para ele. Ah, que bom. Isso torna as coisas muito mais fáceis. Todas as crianças estavam assustadas neste momento. E de alguma forma, acho que estávamos todos tremendo. Afinal, já faz muito tempo que não faço uma boa luta. Ah, tão cruel. O que o chefe dirá? Disse o porco que estava comendo algumas batatas fritas. Ele estava claramente achando isso divertido. Mal posso esperar para fazê-lo engasgar com minhas garras. Bem, ele nunca disse que eu não poderia escolher mais crianças. Ele apenas nos disse para trazermos as crianças certas. Eu poderia deixar a conversa idiota deles continuar.
Por mais que eu queira ouvir mais sobre o chefe deles, eu realmente não quero que as crianças fiquem com cicatrizes para o resto da vida. Agora então, ele se virou e olhou diretamente para Soma, que tremia de medo, segurando meu braço como se fosse sua única tábua de salvação. O homem começou a se aproximar de nós enquanto falava. Eu deveria ensinar a vocês, pirralhos. Quais são seus lugares certos, N? Feche seus olhos. Eu gritei, as crianças surpreendentemente me ouviram. Talvez eles tenham notado que eu era o único que não foi afetado por isso e decidiram me ouvir. Antes que o homem pudesse parecer zangado, sua cabeça voou quando eu apareci acima dele, minhas asas batendo violentamente enquanto minhas garras estavam cobertas de seu sangue. Um ataque surpresa não funcionará 2 vezes. Mas esse é um oponente resolvido. Agora, vamos aos outros 2. Capítulo 15 Porco e Espadachim. Com Beru. A cabeça do nosso gentil pai adotivo nem sequer tocou o chão antes que o ruivo empunhasse as espadas. E eu já estava atrás dele. Sua lâmina colidiu com minhas garras, parando. Foi o porco quem quebrou tudo, erguendo um enorme porrete sobre a cabeça e tentando enfiá-lo em mim. Eu acho que suas peculiaridades não são realmente tipos de combate? Ou talvez seja um julgamento um pouco rápido demais para fazer. Corri para o porco muito mais lento. Ele não foi rápido o suficiente para derrubar sua clava e enfrentar meu ataque, mas o espadachim foi. Decidi pegar o contra-ataque dele, afinal meu exoesqueleto piorou muito no passado. Mas eu não esperava que sua espada pegasse fogo e a lâmina esquentasse a ponto de ele arranhar minha poderosa armadura. Acho que essa é a peculiaridade dele então. Eu rapidamente pulei para trás, não antes de dar um bom golpe no porco enquanto o espadachim ainda tentava o seu melhor para cavar em meus lados. Então veio a próxima coisa inesperada. O homem gordo avançou sobre mim, com uma velocidade muito maior que a minha. Ele me bateu na parede do armazém com a barriga. Ha. Isso é o que você ganha, pirralho. Provocou o porco. Ei, vamos escolher uma dessas crianças como escudo de carne, disse o espadachim, quando ele começou a seguir em direção a eles. Maldito bastardo. As crianças estavam todas tremendo no chão, com muito medo dos sons ao seu redor para abrir os olhos. O espadachim ruivo foi bloqueado por um pedaço de metal jogado em sua direção. Beru voltou, limpando a boca com a garra. E em STY. Falou o monstruoso insetoide. À medida que as palavras saíam de sua boca, como as roupas mal cobriam a barriga do gordo, foram desfiados. Seus olhos se arregalaram quando ele olhou para baixo, apenas para ver suas entranhas caindo no chão. Ele rapidamente o seguiu, enquanto Beru lambia sua garra ensanguentada. Ele sempre foi uma pessoa oportunista. Ver o gordo apresentar-lhe a barriga daquela maneira seria obviamente apetitoso para ele. Isso lhe deu uma oportunidade perfeita para estripar o porco vivo, algo que ele não fazia com alguém há anos. Esta também foi a primeira vez que ele fez isso com suas garras. O espadachim ruivo olhou horrorizado enquanto seu companheiro caía no chão. O que ele não esperava era que seu oponente parecido com um inseto ganhasse uma repentina explosão de movimento. Um que o lembrava muito da peculiaridade de seus camaradas gordos, aceleração súbita que aumentava a velocidade do usuário em dobro durante 5 minutos. O custo era em calorias e só podia ser usado uma vez a cada 24 horas. Não foi uma peculiaridade extremamente poderosa, mas ainda assim foi perceptível. O espadachim ruivo mal conseguiu erguer a espada para bloquear o golpe, e ela ainda cravou em sua lateral. Ele nem sequer conseguiu usar sua peculiaridade, Fiere Aspect, que lhe permitiu cobrir seu corpo ou coisas que tocou em chamas. O único problema era que ele não conseguia lidar muito bem com o próprio calor. A peculiaridade não aumentou em nada sua resistência ao calor. O sangue do ruivo espirrou nas garras de Beru e um pouco em seu rosto. Ele instintivamente lambeu. Depois de alguns segundos em um impasse, as garras de Beru pegaram fogo e derreteram na espada do homem. Cortá-lo ao meio no processo e queimar sua ferida também fechou. Beru parou e olhou para suas garras enquanto elas pareciam liberar um pouco de vapor depois que o fogo se extinguiu. Ele piscou um pouco e olhou para o que restava de seu oponente. Ele inclinou a cabeça, vendo que o homem ainda estava vivo. Por favor, salve M. Qualquer simpatia que ele estava tentando ganhar. Ele não iria receber nenhum. Beru esmagou a cabeça sob o pé com garras. Ele nem conseguiu terminar de implorar por sua vida. O insetoide sabia muito bem como pessoas como o espadachim se comportavam depois de serem poupadas. Além disso, o homem já estava praticamente morto. Beru achou melhor arrancá-lo como se fosse um curativo do que prolongar o sofrimento do ruivo. Dos 3, apenas o porco ainda estava vivo. Mas ele também não iria sobreviver. Ele foi estripado vivo. Mesmo se estivesse em um hospital, teria chances extremamente baixas de sobrevivência. Beru olhou para todos os 3 agressores, refletindo sobre como exatamente ele deveria explicar isso às crianças. No final, ele decidiu que seria melhor pelo menos encobrir algumas partes. Beru colocou todos juntos no chão e usou suas próprias jaquetas para cobrir o pior dos ferimentos. Embora o gordo fosse quase impossível de encobrir, ainda assim, ele fez o seu melhor. Crianças, todos vocês deveriam se virar e sair, mantenham os olhos fechados. Ele ficou chocado com sua própria voz. A clareza era algo com a qual ele precisava se acostumar agora. Alguma distorção ainda estava presente, mas agora ele conseguia falar frases completas sem nenhum problema. Parecia que sua peculiaridade era muito mais do que ele havia teorizado. Afinal, ele tinha acabado de usar 2 peculiaridades diferentes depois de ingerir um pouco de sangue de seus usuários originais. Ele tinha muito o que pensar. O que ele não esperava era que alguém estivesse esperando na porta. Um homem alto vestindo um terno elegante. Seu corpo estava cheio de músculos e seu cabelo era branco. Ele bateu palmas lentamente. Espetáculo maravilhoso. Pensar que algo tão interessante apareceria bem na minha porta. Ele sorriu enquanto se inclinava na van que havia levado as crianças ao armazém. Esse deveria ser o líder, pensou Beru enquanto olhava para o homem com cautela. Capítulo 16. Intenção. Com Beru. Que porra é esse homem?
Esta é a primeira vez que me sinto tão ameaçado pela presença de alguém. Ele ainda não fez nada remotamente agressivo. E meus instintos estão me dizendo para simplesmente correr. Eu poderia correr? Quer dizer, posso ser rápido, mas esse cara apareceu do nada. E se eu fugisse, o que aconteceria com as crianças? O que este homem planejou para eles? Posso não ser o indivíduo mais íntegro, mas não estou disposto a deixar algumas crianças irem embora com esse cara. Mas o que exatamente devo fazer? Eu poderia acompanhá-los e esperar o momento mais oportuno para matá-lo. Mas isso realmente funcionaria? Ele parece ter sido cortado de uma forma diferente em comparação com os outros fracos com quem lutei antes. Quem é você? Inclinei um pouco a cabeça, não sei realmente o que estou esperando neste momento. Estou apenas protelando o inevitável. Ah, você pode conversar? Maravilhoso, bem, tenho alguns nomes, mas sou mais comumente chamado de todos por um. O que há com as pausas teatrais? Ele espera que o conheçamos ou algo assim? Seu nome obviamente não teria impacto para um grupo de crianças. Acho que é assim que ele fala então. Eu apenas olhei para ele um pouco. Ele parece estar julgando minha reação. Se eu atacasse com minha maior velocidade, provavelmente seria capaz de pelo menos machucá-lo. Eu realmente não sei qual é o seu Kirk. Estou apenas seguindo os instintos aqui. Bem então, todos vocês deveriam entrar por enquanto. Ele disse enquanto abria um portal negro e enevoado. Porra! Todas as crianças deram um passo para trás coletivamente ao ver o portal sinistro. Realmente não parecia um lugar feliz para onde ele estava planejando nos levar. Eu não quero entrar nisso. Mas se eu o apressar agora, poderia pelo menos dar uma oportunidade para as crianças escaparem. Talvez. Então eu fiz exatamente isso. Empurrei meu corpo para sua maior velocidade, me tornando um borrão e aparecendo bem na frente dele. Correr! Eu gritei enquanto estendia minhas garras em direção ao peito de All for One, tentando arrancar seu coração. Ele apenas ficou lá, um sorriso tortuoso se espalhando em seu rosto. Minhas garras cavaram sua camisa e quase não perfuraram sua pele, mas pararam quando ele flexionou os músculos. Por quê? Minhas garras não são afiadas o suficiente para cortar aço? Por que o corpo dele está tão duro? Essa é a peculiaridade dele? Provavelmente. Isso significa que eu realmente não posso causar danos cortantes. Fique aí. Seu sorriso frio se transformou em uma carranca. Eu pulei para trás e olhei um pouco para ele. Ele nem sequer sangrou antes de sua ferida se fechar. O que? Ele também tem um certo tipo de regeneração? Seus dedos ficaram pretos e se estenderam em minha direção. Eu mal conseguia me mover para evitá-los. Mas eles me seguiram, cada um perfurando o membro e me empalando no chão. Eu só pude assistir enquanto a próxima cena se desenrolava. Do portal saiu outro homem grande. Também vestido de terno, ele tinha cabelos castanhos e queixo quadrado. Ele apenas se aproximou e trouxe as crianças em fuga para mais perto do All for One. Afinal eram crianças. Não conseguiriam correr tão longe com o pouco tempo que consegui comprá-los. All for One olhou para todos eles enquanto tremiam de medo e sorriu. Ele estendeu o braço direito e tocou a cabeça do primeiro. A criança gritou de agonia, enquanto um raio vermelho parecia sair do local onde fizeram contato. Ele desmaiou rapidamente quando All for One foi até a próxima criança. A cena se repetiu algumas vezes, eu ainda estava preso no chão, lutando em vão. Beru observou enquanto cada uma das crianças que ele tentava proteger desmaiava. Até mesmo seu amigo de infância, Soma, só conseguia olhar com medo enquanto implorava por ajuda. Beru, por favor, me salve. O grito indefeso da criança só pareceu agradar ainda mais o homem poderoso. Beru observou em silêncio enquanto todos caíam no chão. Ele não sentiu nenhuma raiva, não sentiu nenhum ódio. Sua mente estava fria como uma nevasca. Quanto tempo levará para eu alcançar seu poder? 1 ano? 2? Uma década? Uma coisa era certa. Vou caçar este homem enquanto ele respirar. Enquanto eu respirar, prometo me tornar o pesadelo mais terrível deste homem. Uma energia estranha tomou conta de seu corpo, um desejo poderoso de dominar a existência do homem à sua frente, de torná-lo mais miserável do que humanamente possível. All for One pôde sentir o puxão repentino em seus dedos pretos estendidos. Ele olhou para baixo, ficou desapontado com a falta de reação verbal da estranha criança mutante. Mas as próximas ações não eram algo que ele esperava que acontecesse. A criança se levantou, ignorando completamente as gavinhas que a prendiam ao chão. All for One tentou usar mais força, mas o insectoide nem se mexeu. Ele olhou fixamente para o vilão mais poderoso do Japão. Você vai morrer. #. Cifrão, qualquer clareza desapareceu do tom infantil. Sua voz era uma bagunça distorcida, assustadora e perturbadora sem fim. Mas não foi isso que abalou profundamente o All for One. Não, a intenção por trás dessas palavras era algo assustador de se ver. Ele podia sentir isso em seus ossos, uma sensação de mau presságio, dizendo a ele para matar rapidamente a abominação enquanto ainda podia. Mas seu orgulho não permitiu que ele registrasse isso como uma ameaça. Não, ele já decidiu criar um subordinado para essa criança. Isso era algo que ele iria se arrepender profundamente. Mas algumas coisas simplesmente não podem ser retomadas na vida. E All for One, sem saber, selou seu próprio destino neste mesmo dia. Capítulo 17. Servidão e tempo. Com Beru, acordar em um quarto estranho não é algo a que estou acostumado. Aquele homem provavelmente me sequestrou. Duvido que ele me queira morta. Se quisesse, não teria se incomodado com tudo isso. Talvez ele queira fazer experiências comigo? Não seria uma surpresa. Eu não tenho exatamente uma peculiaridade regular. Atualmente estou acorrentado a uma cama, posso facilmente quebrar essas restrições insignificantes, mas e depois? Ainda não sou capaz de lutar contra aquele homem. Preciso de mais força, mais poder, mais comida. Se eu conseguisse dar apenas uma mordida nele, ficaria muito mais forte. Mas parece que estou pedindo um pouco demais agora. Especialmente porque neste momento nem sequer estou no controle do meu próprio destino. Isso é muito chato, mas vou retribuir eventualmente.
Tudo. Sua morte será o pesadelo mais prolongado que posso imaginar, mas agora preciso sobreviver ao que ele tem em mente para mim. Parece que também posso devorar peculiaridades. Vou acumulando minhas forças aos poucos, me elevando a um nível mais alto com o tempo. Vou esperar por uma oportunidade para matá-lo, mas preciso encontrar uma maneira de absorver mais peculiaridades se quiser matar aquele homem. Ele também parecia ter mais de um poder. Independentemente disso, ele ainda é minha presa. Eventualmente descobrirei algo. Por enquanto, só posso esperar. Não há mais nada a fazer. All for One estava tendo um dia estranho. Não era típico dele ficar assustado daquele jeito. Ele especialmente não esperava que uma criança pequena fosse a fonte desse medo. Na época, ele instintivamente tentou seguir a peculiaridade de Beru, mas algo o impediu de fazer isso. Sua peculiaridade tentou puxar o poder da criança e torná-lo seu, mas algo estranho aconteceu. Ele podia sentir um poder estranho, era monstruoso, muito parecido com o seu. Ele já havia se deparado com peculiaridades que não conseguia roubar antes, mas isso não era normal. Era como se sua própria peculiaridade lhe enviasse sinais de alerta toda vez que a criança inseto mexia um dedo. Estava bastante claro que o que quer que aquela criança tivesse, não era uma peculiaridade. Talvez a próxima evolução das peculiaridades? Uma nova geração de poder? All for One podia sentir-se entusiasmado com a ideia de ganhar ainda mais poder. Só que este não poderia mais ser classificado como uma peculiaridade. Ele tinha visto os resultados dos exames médicos que Beru realizou. Foram as primeiras coisas que ele pediu quando voltou ao seu esconderijo. Os médicos afirmaram que não conseguiam entender que parte dele permanecia humana. Eles também não conseguiam entender qual era realmente sua peculiaridade. Ele era uma espécie completamente diferente em termos de DNA. Não havia nenhuma peculiaridade digna de menção. Em circunstâncias normais, tal criança se tornaria uma cobaia. Mas a atenção da mídia sobre ele na época não permitia tais coisas. O governo decidiu esperar que as coisas se acalmassem e ordenou que os novos artigos parassem de reportar sobre a criança. No entanto, parece que All for One foi um pouco mais rápido em colocar as mãos em Beru. E digamos apenas que ele ficou muito intrigado. Ele também conseguiu um exame médico desde o nascimento de Beru. Afirmou que a criança nem tinha cordas vocais. O que significa que ele os desenvolveu durante sua vida. Ou aconteceu outra coisa que lhe permitiu ganhar a habilidade de falar. Independentemente disso, ambos o estavam levando à mesma conclusão. Beru poderia sofrer mutações repetidamente, seja consciente ou inconscientemente. Mas não havia nenhum fator peculiar dentro da criança. Portanto, ele tinha a possibilidade de ganhar uma ou até duas peculiaridades, dependendo de como sua pesquisa iria progredir. All for One e seu associado Kyūdai Garaki puderam finalmente iniciar o projeto Nomu. Beru seria o primeiro de uma longa linhagem de monstros geneticamente modificados com lealdade inabalável ao super-vilão. Pelo menos esse era o plano. Eles não perceberam o tamanho do erro que estavam cometendo. Eles não tinham ideia de que Beru tinha a capacidade de absorver qualquer poder que devorasse. A escolha de transformá-lo em um Nomu apenas apressou a destruição de All for One. Deu a Beru uma ótima maneira de acumular forças. Quanto à parte da lealdade, Beru sempre foi um grande ator. Foi ainda mais fácil agora que ele precisava fingir ser um servo sem cérebro. Ele não precisava falar, não precisava se preocupar em mostrar qualquer inteligência. E All for One ficou satisfeito. Ele pensou ter criado o servo perfeito. Os primeiros 5 anos de cativeiro de Beru foram todos iguais. All for One vindo ao laboratório e se encontrando regularmente com Kyūdai. Este último explicaria qualquer nova habilidade que ele conseguiu implantar em seu Nomu de maior sucesso. O processo de obtenção de novas peculiaridades foi doloroso no início, mas, eventualmente, ele recebeu uma peculiaridade de anulação da dor que facilitou muito o processo. Kyūdai decidiu que a anulação da dor tornaria o processo muito mais fácil, pois ele não precisava mais se preocupar com a pequena anestesia que estava aplicando durante as primeiras operações. Agora, Beru tinha mais peculiaridades do que antes. Ele nem mesmo os acompanhou, mas ouviu All for One dizer que ele era o recipiente perfeito de Kirk. Os 5 anos passados dentro de um laboratório frio foram difíceis, e Beru ganhou forças para ir embora em algum momento, mas ele decidiu não fazê-lo. Se ele fosse embora, não teria uma boa maneira de ganhar mais força. No entanto, as visitas do All for One tornaram-se cada vez menos frequentes. E no último ano, ele parou completamente de ir ao laboratório de Kyūdia. Beru percebeu que algo estava errado, mas ele ainda decidiu esperar. Ele já tinha 13 anos, ainda não achava que conseguiria derrotar o All for One. Mas agora o homem começava a lhe dar missões, todas elas através de um monitor, sem sequer mostrar o rosto. Beru estava começando a sentir uma certa suspeita sobre o estado do homem, mas ele não queria agir precipitadamente ainda. Ele já havia esperado 5 anos. O que seriam mais alguns? Capítulo 18. Crescimento e missões. Com Beru. Certamente já faz um tempo desde que fui solto no mundo. 5 anos passados num laboratório não foi exatamente como pensei que passaria a minha nova vida. Mas ei, agora estou mais perto do que nunca de matar aquele cara do All for One. Seu súbito desaparecimento é um pouco estranho. Não tive muitas chances de observá-lo enquanto agia como um idiota. Mas Kyūdai, o médico, também começou a faltar ao seu laboratório a maior parte do tempo. Isso não é realmente um problema. Tenho certeza que o monstro tem mais alguns espalhados pelo Japão. Quanto ao meu desenvolvimento, eu realmente não sei. Não tive muita chance de estudar meu próprio poder. E só fui ordenado a usar uma nova peculiaridade sempre que conseguisse uma. Eu cresci um pouco em altura. Atualmente com 1,6 metros. Um pouco acima da média, mas não sou realmente humano, sou? Meu corpo está tão esguio quanto antes. Minhas garras se estendem até os joelhos quando estou em pé. Tudo em mim foi aprimorado. Pelo que posso dizer, todas as peculiaridades que absorvi fortaleceram meu corpo infinitamente.
Eu nem me lembro de metade deles, especialmente porque não achei muitos deles interessantes. A maioria deles eram intensificadores de força, peculiaridades que de uma forma ou de outra, aumentariam minha força já desumana. Como estou agora, acho que poderia ser capaz de lutar contra o All for One, mas não quero apenas vencer, quero arruinar cada um dos seus sonhos. Começarei procurando uma oportunidade para matar seu amado discípulo. Embora eu duvide que o homem tenha alguma emoção real em relação ao garoto, tenho certeza de que ele precisa dele para alguma coisa. Bem, eu digo garoto, mas ele é alguns anos mais velho que meu corpo atual. Não que isso importe muito, mas o pirralho continua pensando muito bem em si mesmo. Só o conheci algumas vezes, acho que o nome dele era Shigaraki. Não me importo, mas ele me dar ordens era o mais chato. Eu poderia ignorá-lo algumas vezes, mas depois que All for One me disse para levar a sério suas ordens, não tive escolha a não ser fazê-lo. Meu tempo em cativeiro foi gasto principalmente sem fazer nada e experimentando novas peculiaridades que eles decidiram colocar em mim. O que eu poderia dizer, não foi uma experiência tão horrível, embora qualquer criança possa ter ficado traumatizada com a experiência. Operar meu corpo acordado também não foi exatamente agradável para mim, mas depois de ganhar o kick de nulificação da dor, tudo virou águas passadas. Ficar infinitamente mais forte foi uma sensação ótima. Isso teria me tornado arrogante se não fosse por saber que ainda não posso arruinar a vida do All for One facilmente. Por enquanto, parece que vou começar a fazer missões para The Big Man. Ele provavelmente quer testar minha lealdade e ver que intelecto ainda me resta. Mesmo que eu tenha jogado de forma cerebral, eu ainda poderia fingir que agi por instinto, o que os leva a acreditar que ainda tenho alguma senciência em mim. E eu joguei junto, pois isso me ajuda muito. Agir completamente estúpido por 5 anos seguidos é muito chato. O engraçado é que Kyūdai, com toda a sua inteligência e equipamento sofisticado, ainda não percebeu qual é exatamente a minha peculiaridade. Ele teorizou algumas coisas sobre isso, mas ele não tem nada de concreto sobre isso. Ele disse que nem acreditaria que eu era humano se o All for One não tivesse interrogado os médicos que estiveram presentes no meu nascimento. E para ser justo, não é como se eu me importasse com isso, de qualquer maneira. Se sou humano ou não, pouco importa. Bem, além das mulheres me olharem de forma estranha, ou pessoas em geral, também já faz um tempo que não estive perto de nenhum ser humano de verdade. A FO e sua tripulação não contam. Eu realmente não fui deixado para passear por aí. Fui enviado para matar uma gangue aleatória de traficantes de drogas. Não vejo como isso ajuda o All for One de alguma forma, mas novamente, isso é um teste, então não importa. É uma pena que eu precise voltar à vida criminosa tão cedo, mas posso apenas dizer que não tive escolha. Sair do hospital de Kyūdai e respirar ar fresco me fez sentir ótimo, mas diminuir por aí pode me fazer parecer um pouco mais desconfiado. Eu desdobrei minhas asas, elas se revelaram debaixo do meu exoesqueleto blindado e me carregaram noite adentro. Eu nem sei quão rápido posso voar agora, mas depois de bater algumas asas, já passei por cima das nuvens. Eu pairei um pouco no lugar, antes de focar na cidade de Ozu e disparar naquela direção. Eu imediatamente acelerei muito, as nuvens ao meu redor se separaram enquanto eu as cortava com meu corpo e liberava ondas de choque toda vez que batia um pouco as asas. Levei nada menos que 5 minutos para chegar à cidade de Ozu, e tenho quase certeza de que o laboratório de Kyūdai fica a pelo menos 1000 quilômetros de distância. Rapidamente pousei em um beco aleatório e segui em direção ao esconderijo dos vendedores ambulantes de cristal. Era apenas um armazém aleatório, do tipo onde você esperaria ter uma gangue escondida. Aposto que eles são apenas alguns perdedores sem nome tentando abrir um negócio nesta área. Pena que eles não escolheram muito bem. Eu vasculhei o prédio, ativando uma das muitas peculiaridades que tinha, que melhorava minha visão infravermelha a ponto de poder observá-los através do cimento espesso. Também havia um porão neste armazém, o que era estranho, mas provavelmente foi feito por esses caras. Na porta da frente estavam 2 pessoas, uma parecia ter uma peculiaridade mutante que fazia suas mãos parecerem as de gorilas, e a outra parecia ter canos de armas no lugar dos dedos. Eles eram os únicos na superfície. O resto estava no subsolo. Não são peculiaridades realmente interessantes, mas não hesitarei em adicioná-las à minha coleção cada vez maior. Cheguei à porta com um único golpe da minha garra, ela foi cortada e caiu como um recorte de papelão. Os homens foram alertados rapidamente, mas isso não os ajudou muito. Eu lentamente entrei enquanto eles estavam assustados com minha aparência. Ambos deram um passo para trás. Aquele com mãos de gorila surpreendentemente pegou um barril em que estava e jogou em mim. Ele veio assobiando em minha direção em uma velocidade vertiginosa. Eu apenas deixei isso me atingir, sem sequer me mexer. Eu olhei enquanto os 2 entravam em pânico. O homem apontou todos os 10 dedos para mim e disparou uma saraivada de balas em minha direção. Eles não faziam nenhum som, mas pareciam ser tão fortes quanto as balas normais. Mais uma vez não me mexi, apenas olhando para eles um pouco. O atirador decidiu tentar correr para alertar seus amigos. Eu realmente não posso deixar isso acontecer agora, posso? Olhei para ele batendo o pé no chão uma vez, engolindo-o inteiro, deixando apenas um braço do lado de fora. Este é o efeito de uma peculiaridade aprimorada que All for One colocou em mim. Ele não percebeu o quão estranhamente as peculiaridades parecem apoiar umas às outras em meu corpo. O homem com mãos de gorila começou a gritar de medo, mas decidi silenciá-lo com uma rápida decapitação. Lambi minhas garras enquanto absorvia minha nova habilidade. Não é muito bom, mas parecia ser capaz de aumentar um pouco meus braços quando usado. Então fui até a mão do atirador e a cortei, lambendo minhas garras mais uma vez. Transformei minhas garras em canos de armas com um pensamento e atirei aleatoriamente uma bala na parede do armazém. Isso sacudiu todo o prédio e levantou muita poeira. Provavelmente passou por mais alguns armazéns antes de parar. Acho que algumas das peculiaridades que o fortaleci. Ah bem, vamos ver que outras peculiaridades esses caras têm para me dar.
Capítulo 19. Massacre e sumidouro. Comberu. Desci para o porão bem iluminado. Era um bunker subterrâneo com 4 andares diferentes. Tenho certeza de que há cerca de 40 pessoas no total. Mas isso não me dissuade. Quero ver o que há de tão importante neste esconderijo para que All For One envie sua criação mais poderosa. Mesmo como teste, ele não me daria algo muito fácil de fazer. Ele não é desse tipo. Encontrei mais algumas pessoas nas escadas. Provavelmente estavam verificando os barulhos altos de antes. Eu os decapitei rapidamente. As 5 pessoas nem tiveram tempo de ofegar ou ficar com medo. Sinto-me um pouco mal, mas eles também são criminosos, conhecem os perigos do seu estilo de vida. Uma morte rápida é misericordiosa para alguns deles. Já torturei pessoas antes, e alguns diriam que as cirurgias dentro do laboratório de Kyūdai também são tortura, então estive nos 2 lados. As pessoas no nível inferior ficaram alarmadas, provavelmente porque todos que subiram não desceram e não responderam nos rádios. Depois de abater tudo nos 2 primeiros andares, comecei a ficar entediado. Decidi que seria um pouco chato matar cada um deles pessoalmente. Então decidi fazer uma jogada ousada. Pisei no chão com muita força, fazendo tremer quando começou a desabar. Atravessei-o e esmaguei as pessoas embaixo de mim. Surpreendentemente, o 4º andar ainda estava intacto, embora todos estivessem alertados pelos ruídos. Acho que todo o distrito ouviu essa última. Bem, vou encerrar as coisas rapidamente antes que a polícia apareça. Não estou com vontade de ter ainda mais armas apontadas para mim hoje. O último andar estava cheio de armadilhas. Ineficaz para mim porque eu era um tanto imune aos projéteis deles, mas eles pareciam bastante úteis. Provavelmente vou pegar emprestado, essa peculiaridade também. Quanto a como eu sei que são armadilhas feitas de peculiaridades. As paredes não mostram sinais de qualquer construção. Usando minhas muitas peculiaridades de aprimoramento de visão, posso discernir que essas armadilhas apareceram depois que o muro foi construído. Bem, todo esse pensamento rápido seria difícil sem qualquer peculiaridade que melhore a mente. Alguns podem achar meu conhecimento repentino sobre paredes bastante estranho, mas a maioria das atividades divertidas que fiz nos últimos 5 anos consistiram em começar nas paredes. Então, sim, eles provavelmente perceberam que eu ativei todas as suas armadilhas, já que eles estavam esperando com as armas em punho e as peculiaridades disparadas, prontos para o combate. Um deles transformou os braços em grandes vinhas espinhosas e tentou me segurar no lugar, mas eu não iria simplesmente deixá-lo fazer isso. Usar fogo seria eficaz, mas as vinhas não estão exatamente secas, então não queimarão muito bem. Acabei de cortar suas vinhas assim que elas me alcançaram. O surpreendente foi que as vinhas sangraram e o homem gritou de dor. Agora, de repente, não estou com vontade de levar sua peculiaridade comigo. O resto das pessoas tentaram me abater, alguns seguravam pistolas, enquanto outros tinham SMGs. Isso é muito estranho. Eu tinha certeza de que as leis sobre armas no Japão são um pouco restritivas. Acho que isso apenas torna o mercado negro mais lucrativo. Quero dizer, as pessoas sempre querem colocar as mãos em coisas ilegais. E algo proibido é geralmente encarado como um desafio por algumas das pessoas mais ousadas. Todas as balas pararam no meu exoesqueleto, eu apenas olhei para elas enquanto elas continuavam descarregando sua liderança, travessa na minha direção geral. Eventualmente fiquei entediado e decidi encerrar a luta deles. Meu braço direito parecia inflar-se com ar. Apontei minha palma para eles enquanto eles continuavam atirando em mim desesperadamente. Uma enorme onda de ar pressurizado foi liberada quando meu braço começou a encolher lentamente. Esta peculiaridade, canhão de ar, é o poder favorito do All For One. E posso ver por quê. A onda esmagou todas as pessoas na minha frente contra a parede e sacudiu todo o porão mais uma vez. Dessa vez as paredes cederam. O teto começou a cair em cima de todos nós. E não gosto da ideia de ser enterrado cedo, então fugi como uma bala. Atravessei os destroços que ameaçavam esmagar todos ali e saí do armazém pelo telhado. É uma pena que eu não tenha conseguido fazer a armadilha fazer uma peculiaridade, mas realmente encontrá-la seria muito difícil. No geral, não vale a pena o incômodo. Assim que saí, todo o prédio começou a deslizar para o chão, formando um buraco feito pelo homem. Pairei bem abaixo das nuvens por alguns segundos, usando minha visão infravermelha para ter certeza de que não havia sobreviventes. Em vez disso, consigo avistar um carro preso na expansão do buraco. Agora, eu não sou do tipo bom samaritano, mas não gosto da ideia de envolver pessoas aleatórias nos meus problemas. Então decidi fazer minha boa ação do dia, ou da década no meu caso, e desci, pairando sobre o carro inclinado. Afundei meus dedos na parte superior do carro, o metal dobrando e torcendo enquanto eu segurava o carro com uma mão. Depois de conseguir uma boa aderência, bati as asas com muita força, levando o carro comigo enquanto o teto era dobrado para cima. Ouvi gritos femininos vindos do carro, o que é bastante estranho, pois há um homem e uma mulher dentro dele. Eu acho que ele tem uma voz estridente? Ah, tanto faz. Uma mente pura se perguntaria o que exatamente esse casal está fazendo estacionado perto de um armazém isolado no meio da noite. Mas uma pessoa com o lobo frontal mais desenvolvido, um degenerado como eu, seria instantaneamente capaz de dizer o que aqueles dois planejavam fazer dentro daquele carro. Coloquei delicadamente o carro deles fora da zona de perigo. Acabei de deixá-lo. Os gritos pararam eventualmente e eu saí depois de me certificar de que eram pessoas e não banshees. Quem grita tanto? E por que isso soa tão horrível? De qualquer forma, meus sentidos de gangsta estão enfraquecendo. Isso deve significar que a aplicação da lei está se aproximando rapidamente, então já é hora de eu ir embora. Capítulo 20. Um lembrete sombrio.
A polícia não sabia o que fazer com seu mais novo caso. A cidade de Ozu era uma cidade relativamente normal. Essa quantidade de ação não era esperada. Toda uma organização de vilões perigosos e traficantes de drogas caiu em uma única noite. Ou melhor, em poucos minutos. No início eles ficaram confusos, pensando que se tratava de um estranho incidente natural. Estranho porque não foi detectado por nenhum de seus radares especializados de antemão. Mas os corpos lá dentro rapidamente os dissuadiram dessa conclusão. Claro, muitos deles foram mortos ao serem esmagados. Alguns morreram devido aos escombros, claro. Mas para muitos, era mais deles sendo forçados contra uma parede. Alguns dos cadáveres ainda estavam pregados na parede quando foram encontrados. Então, eles encontraram outras causas de morte. Membros faltantes, cabeças que ainda foram encontradas nos destroços. Este foi claramente o trabalho de um assassino ou de um grupo de assassinos. Um parecia estar embutido em um pedaço de terra de uma forma não natural. Este massacre foi considerado realizado por um pequeno grupo de pessoas com peculiaridades diferentes. Eles sabem com certeza que havia pelo menos 3 pessoas. Um parecia ter garras devido aos cortes em alguns dos corpos, e o outro era um estranho que manipulava a terra. O último foi mais exagerado, eles não conheciam as limitações da peculiaridade da terra. Mas ao estudar as rachaduras na parede onde encontraram os corpos incrustados, descobriram que as pessoas foram empurradas em sua direção com grande força, em vez de serem engolidas por ela. E seus ferimentos refletiam essa teoria. Mas isso era a maior parte do que eles tinham para continuar. Principalmente porque não conseguiram encontrar nada sobre a aparência do perpetrador. As poucas câmeras disponíveis naquele canto abandonado da cidade mostravam apenas uma ou duas sombras. Eles eram difíceis de discernir na escuridão da noite. Tudo o que tinham para identificar o suspeito eram os depoimentos das 2 testemunhas e dos sobreviventes. Um casal que quase foi apanhado naquela confusão. Eles foram salvos a tempo por um agressor desconhecido, que a polícia colocou como principal suspeito por enquanto, pois também fugiu do local instantaneamente. O salvador parecia ser aquele que infligiu as feridas das garras nos corpos, pelo menos a julgar pelas marcas no topo do carro. E parecia que sua peculiaridade também lhe dava a habilidade de voar. Enquanto ele carregava o carro no ar, a polícia estava lentamente começando a montar um perfil peculiar para um suspeito. Eles esperavam que esta fosse a peça central do caso. Eventualmente, depois de 1 ou 2 meses, um estagiário entediado conseguiu encontrar um arquivo antigo, uma peculiaridade mutante que permitia ao usuário voar e transformava permanentemente suas mãos em garras. Mas era um caso bastante sombrio. Foi um lembrete sombrio para a delegacia. Uma demonstração de negligência grosseira por parte das autoridades policiais do seu país. Beru. Esse foi o único nome dado, nenhum nome de família. Uma peculiaridade que transformou completamente a composição genética e a fisiologia da criança desde o nascimento. Na verdade, deu-lhe a capacidade de voar, e suas garras foram descritas como perigosamente afiadas. Mas o arquivo estava relacionado a outra coisa. Bem, na verdade são 2 casos diferentes. Um deles foi um caso de sequestro, desaparecimento em que ele foi deixado em uma montanha com apenas alguns meses de idade para morrer sozinho, um julgamento ao qual ele sobreviveu. E o segundo foi interpretado da mesma forma, sendo adotado por um estranho indivíduo não identificado e desaparecendo da face da terra. Não havia outros registros dele. Ele também não foi o único a desaparecer naquele dia. Ele foi um entre muitos. O orfanato foi rapidamente fechado e a senhora que o administrava acabou sendo presa. Usando um detector de mentiras de um novo cadete, eles conseguiram descobrir o que havia acontecido. Pelo menos em parte. Eles foram levados por um homem poderoso, e ela recebeu muito dinheiro para fechar os olhos para quantos foram escolhidos. Dinheiro que ela aceitou com um sorriso. Foi um caso complicado. Isso leva a senhora basicamente a ganhar prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima, em que ela morreu cerca de 2 anos depois. Foi aqui que os detalhes do arquivo terminaram. Eles mantiveram fora do arquivo qualquer interesse malicioso que os pesquisadores pudessem ter sobre esse novo tipo de peculiaridade. Apenas algumas pessoas selecionadas sabiam disso, e eles obviamente não falariam sobre isso. A pessoa que descobriu o arquivo rapidamente o entregou ao chefe, que iniciou uma investigação formal, considerando que este é o reaparecimento do menino que havia desaparecido naquele dia. Embora não tenha sido de forma alguma uma ocasião feliz, como as coisas em que ele participou eram horríveis. Mas quando criança, Beru teria muitas maneiras de escapar da acusação, eles só precisavam pegá-lo de alguma forma. Quando eles nem sabiam onde ele estava, duvidaram que o encontrariam nas ruas. Mas informaram todos os policiais disponíveis, mantendo o caso reaberto em segredo do público. Eles também informaram os heróis sobre a aparência de Beru e pediram que ficassem atentos. E então, a perseguição começou. Os pesquisadores que antes estavam desapontados agora estavam regozijando-se com a informação. A cobaia deles estava de volta. E desta vez era segredo, eles poderiam condená-lo e mantê-lo em um laboratório com bastante facilidade. Afinal, as leis podem ser alteradas em todos os sentidos, desde que seja investido dinheiro suficiente. Beru ser menor de idade não importava muito para eles. Eles só queriam manter aquela nova raça sob vigilância e fazer testes nela. Eles pensaram que esse assunto seria tão fácil quanto uma torta. Ah, como eles estavam errados. Mas acabarão por se arrepender das suas decisões. Eles fizeram o possível para desviar a atenção do caso de Beru, até que ele desaparecesse novamente. Pode-se dizer que Beru teria acabado em um laboratório de qualquer maneira, mas agora ele pelo menos tinha a chance de ficar mais forte. Ser injetado com peculiaridades ainda era melhor do que ser dissecado. Bem, ele ainda foi dissecado, mas pelo menos tinha peculiaridades. Por enquanto, Beru estava passando seu tempo no laboratório, sua única companhia sendo a outra Nomu não desenvolvida. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs.
Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like. Com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.